E aí, pessoal, bem-vindo ao canal? Pode Live na área, galera, ó, arrebentando, toma aí. É isso toma aí, é isso aí. E aí, Paulo, como é que tá as coisas? E aquele convidadinho? Ah, vocês chamaram? Tamo aí, galerinha! Convidado, tamo junto, Ô, irmão, seja Valeu. bem-vindo. Tem que respeitar esses caras. Se liga aqui, rapaz. Coisa bonita, hein? Esse cara tá forte. Filho. Seja... Vindo no murro, como é que Ah, é? não, era porrada, irmão. É pra Porrada, arrebentar. rapaz. Respeita a nossa história. É isso Seja aí, bem-vindo olha aí. só. Seja Da bem-vindo hora, aí, da ó. hora, Pode da hora. Live, pode Tá Live. top, hein? Parabéns aí pra Valeu. vocês, mano. Gostei pra caramba. Como é que- Já sou um ouvinte já do canal. Como é que você achou nós, cara? Ah, os caras mandaram um link aí num grupo e nós entrou, achamos. É Tamo aí mesmo? assistindo, verdade. Ah. Já estão espalhando, Quer filho. Tem um pessoal que faz marketing já pra Já? vocês. Aí é top, hein? Ô, mano, aí Aí tem uma é agência de orgulho. marketing, né, mano? Então, Aí os vai caras isso- sabem trabalhar. Pô, É orgulho. é o caras- competidor, né? Os caras já vai a concorrência. Concorrência, é. Os caras já vai tipo, não, Mas peraí se que eu vou assistir apresenta aí pro primeiro. pessoal aí. Então, sou conhecido como Capiroto Motivacional no Instagram. Aproveita e já segue nós lá. Tá bom? Segue Capiroto? nós. Não, Capiroto Ah, não. entendi isso. É Engraçado que no exército os caras me chamavam de Capiroto. É mesmo? Capiroto, cachorro louco, cão peloto. Cão Meu peloto. sobrenome é Capeloto. 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 Ah. Descendente italiano, né? Então fala aí de novo no seu canal. Capeloto _ motivacional. Segue lá, gente. Vou deixar vou deixar Deixa na descrição. na ó. descrição do Tá vídeo. bom? Segue o Capeloto lá, galera. Tamo O aí. Capeloto E aí? é... E tamo Vai contar aí, um pouco gente. da história Tamo aí. dele. E vamos ver. Vamos lá, vamos partir pra cima. Ok. E aí, Paulo? Como a gente começa aí? Vamos falar um pouco, né, do seu percorrido aqui, né? Ah, então vamos lá então, pessoal. Vamos começar com um tema assim. É, a gente meio que comentou nos vídeos anteriores, né, que ele se identificou aí quando ele viu. Tá, que é só o pra que ele aproveitar passou. então a deixa aqui para retificar uma fala que eu falei ontem no vídeo, né, relacionado a igrejas pagarem impostos, né? Eu acabo vendo os vídeos depois para ver onde é que eu errei, onde que. É bom, e né, para que a mim não gente tem já problema sabe. nenhum modificar de certa maneira a interpretação que eu quis dizer naquele momento, tá? Então vou retificar a fala que eu acabei falando ontem. Não a igreja pagar, não sei se você chegou a ver o vídeo de ontem. Então não pagar o imposto assim como. E querendo ou não, uma igreja ela tem um CNPJ. Tem. Então ela é uma empresa, querendo ou não. Só que, por exemplo, o que eu quis dizer ontem é ter alguma coisa aonde que determinada quantidade de fiéis ela tem que ajudar uma instituição de uma caridade. instituição, Como ou ela assim? ter Uma própria. uma própria para onde todo aquele dinheiro seria convertido para, sei lá, para uma casa de pessoas com problemas de droga, para pessoas idosas aonde estão abandonadas. Eu acho que isso daí, o dinheiro arrecadado, eu acho que seria bem mais Mais visto. bem vamos mais dizer. distribuído, não só para quem é da própria religião, Sim. mas ampliar, né, toda pessoas que precisam, né? Então é isso que eu quis retificar e bola para frente. Vamos começar. Vamos pra lá. Vamos pra cima. Mas é isso aí, Capiloto. E aí? Fala aí um pouquinho assim do seu quando você chegou, tal, seu percorrido aí. Não, primeiro, Então. da onde que você é? Boa. Sou de Itaquera. Nasci no Cambuci, centro de São Paulo, mas vivi em Itaquera. Itaquera, Zona Leste, mano. mano. Não acredito. Como que é o nome do Deixa eu te do mascote? apresentar, é o Pan de Leste. Puxa, o Pã de Leste, galera. É parceiro, Se liga. Parceiro aí, ó. Parceirão, Parceria. cara. Caraca, todo mundo da Pão de Lestona Leste. aqui, velho. Vamos que Pô, A vamos. Leste da tá hora. inteira aqui, hein? Ah, Da rapaz. hora, mano. Da hora. A Leste não falha, filho. Nós é. E aí, você é de né? Itaquera? Itaquera. Rapaz, é uma Bacana. história forte pra me chegar aqui. Viu? Mas conta aí, quiser contar aí o que você é. Então, o que aconteceu? Eu tava fazendo uma faculdade, inclusive sou até criticado um pouco por isso, que eu tava no 9º semestre da faculdade de Direito. E Quantos semestres são? Desculpa. São 10 semestres. Poxa, eu não acredito, Sério. cara. Era só fazer tava cursando o 9º, faltava o 10º Ah, e já ia concluir já. Inclusive, mandar um abraço pros meus amigos aí que se formaram, fizeram a formatura dentro do estádio do Corinthians. Lá no Corinthians. Taquerão. Taquerão. Caramba, cara. Taquerão. Fizeram na Arena Corinthians lá e, poxa, parabéns pros caras aí que se formaram. Eu fiz uma escolha, né? Não me arrependo da escolha que eu fiz de ter vindo pra cá. O que passa? Que
Meu, passei por muitas coisas difíceis no Brasil, muitas. E eu questionava muito Deus, né? Sou evangélico e questionava muito Deus por que eu passava tanta coisa, cara. Tanta coisa que eu passava. Que foi o que fez eu vir pra cá. Foi o que fez eu desistir. Tomar essa decisão. Tomar essa decisão difícil. Tava cursando o direito e tal. Pra vocês entenderem por que eu vim pra cá, eu tenho que contar uma história antes. Sim. Eu trabalhei bastante no Brasil e fiz Uber e trabalhei na Itaiquara, não sei se vocês conhecem, estou fazendo um comercial da empresa. Não tem problema não. E trabalhava com caminhão, vendas pronta entrega. Trabalhava com fermentos de Itaiquara e tal, vendia açúcar, fermento, todos os produtos de panificação. Chegava, por exemplo, pegava o caminhão de manhã, com os produtos de panificação dentro do carro, com iPad. Chegava na padaria do seu Joaquim, precisa de alguma coisa? Fermento, açúcar e tal. Aí ele pedia, fazia o pedido, eu tirava a nota na hora, recebia o dinheiro na hora e deixava a mercadoria para ele. Então eu pegava muito em dinheiro, muito em dinheiro. Eu fazia vendas de 5 mil num dia, 7 mil. Então eu pegava muito em dinheiro, cheque, moeda. E isso era um foco muito grande para a criminalidade. Então fui assaltado mais de 15 vezes, cara. Mais de 15 mais de 15 vezes? Mais de 15 BO, mano. Ô, louco. E o que É acontece? forte. Os caras... Eu fui sequestrado uma vez com esse caminhão. Uma vez fui sequestrado, os caras lá em Tapecerica da Serra me pegaram. Só que foi de boa, foi bem tranquilo o assalto, assim. Os caras não me ameaçaram de morte. Bandido suave. Bandido suave. Pra você ver como que a gente se adapta, tá vendo? Se adapta até a violência, crise, a violência, entende? Ficou tranquilo. E Você, aí os caras foram e falaram, ó, a gente não vai fazer mal pra você, pode ficar de boa. Só precisa que você vá pro baú do caminhão. Entrar lá com o cara armado aqui dentro do baú, os caras foram levar o caminhão pra uma quebrada, descarregaram e me liberaram. Essa foi uma das vezes. Então essas coisas foram me traumatizando, sabe? Foram me traumatizando. E foram várias vezes. Uma vez eu tinha uma banca na 25 de março de roupa. Tava bem, tava vendendo legal e uma história interessante pra vocês entenderem por que eu vim, né? Que eu tomei essa decisão. Chegou uma senhora e um rapaz bem vestido, cara. Os caras bem vestidos e tal. E começaram a olhar as roupas que eu vendia roupa fitness na banca. E aí o pessoal olhando falou, nossa, eu gostei pra caramba das suas roupas e tal. Sabe o que é? A senhora falou pra mim, é que meu esposo tá no Japão e a gente vai abrir uma loja fitness ali em Santana. E... Desculpa a pergunta, Sim, só de cortar. tranquilo. Mas que tipo de roupa fitness seria? Era aquelas regatas zumba de mulher, sabe? Regata, topzinho, leg, polaina, que é aquelas meia gorda para as mulheres fazer. Então nós já tem negócio. isso aí que você comentou no Esse vídeo é o passado. segredo? Puxa, soltou, hein? Soltou Já é. spoiler. Vamos saber. Bora. Atravessou. Inclusive, eu cresci tanto nesse ramo, cara, que eu criei uma oficina de costura. Tinha 4 funcionárias que trabalhavam pra mim e tal. E, enfim, tava vendendo bem e aí chegou esse dia, tá? Essa senhora tal. E nós não tinha. Aí ela começou a falar, ó, e foi embora, na verdade. Primeira vez ela fez, gostou, pegou o cartão e foi embora. Depois de uns 5 dias ela voltou e falou assim, eu vim fazer um pedido aí, gostei das suas roupas, olha só. O golpe tá aí, cara, quem quer? Já é pra... Aí ela foi e falou, vim fazer um pedido. Mano, fez um pedido de 12 mil. 12 mil reais. Aí, pá, fui pedindo. Aí ela falou, deu quanto? 12 mil. Eu falei, ainda fez isso, cara, comigo. Não, 12 mil pra mim é muito agora, só tô com 10 e tal. E diminuiu o pedido pra 10. Cara, a gente não tinha esses 10 mil de roupa na hora feita. Tinha só os tecidos e tal. O que nós fizemos? Começamos a costurar naquele dia. Viramos uma noite costurando que tinha que entregar no outro dia. Caramba! Nossa, que Embalamos tudo, coloquei dentro do carro e parti pra Santana, cara. Aí passei na banca primeiro, peguei um amigo meu que trabalhava lá pra ir entregar junto comigo. Quando eu cheguei, tava chegando lá perto da casa dela, ela falou assim, ó, não vou te passar o endereço da minha casa certinho, porque é uma rua estranha de chegar, você não vai entender. Tô dando o endereço da praça aqui, que é pertinho da minha casa. E fui, cara. Pra resumir, parei nessa praça e ainda fiquei brincando com o cara. Já pensou isso aqui é um assalto, cara? Fiquei zoando, cara. Nossa, já Pensou tava isso aqui é um prevendo. assalto? Aí descia um moleque assim, lá, agora não vai ser assaltado. Ele dava risada, eu e ele, sentado no banco da praça, o carro do lado. Você tava meio que Pra prevendo. resumir, mano, atravessa 2 caras na avenida, era uma praça, uma avenida, atravessa os 2 caras, assim, chega perto da gente e falou assim, ó, fulana de tal mandou vir buscar as roupas dela. Ele tirou a arma assim e bateu na minha perna, é um assalto. Nossa. Cadê o carro? Cadê as roupas? Resumindo, os caras levaram o meu carro, 10 mil reais de mercadoria, tava com 2 celulares novos, meu som, aquele som Robocop da época e tal, e os caras levaram tudo, mano. Quando o cara foi sair assim, o carro falou assim, ó,
nós estamos olhando você. Se você levantar daqui de meia hora, sentado nesse banco aí, não pode levantar dentro de meia hora, que tem alguém te olhando. Se você levantar, não vai te matar. Aí eu fiquei sentado, cara. Com medo, né, de alguém tá olhando mesmo, tal. Fiquei sentado, daqui a pouco, não passou 3 minutos. Eu tava vendo o carro ainda entrando em outra rua assim, desce uma viatura nessa avenida. Olha. Aí eu falei, meu amigo tava do lado, né? Falei, mano, eu vou levantar, vou sair correndo. Não, não faz não, alguém tá olhando pra nós. Não, não. Cara, quase fui atropelado, saí correndo atrás da viatura. Parei a viatura assim no meio da rua, parei, o cara não queria parar. Quando parou, eu falei, pelo amor de Deus, acabei de ser assaltado, o carro tá entrando ali agora ali. O cara falou, não posso fazer nada, tô com uma ocorrência. Nossa, não acredito. Cara. Aquilo foi... E o cara ia me deixar lá. O policial abre a viatura e entrei pra dentro. Não, se eu ficar aqui eu vou morrer. Cara, quando eles acabou de sair assim, ó, eu vejo uma moto saindo. O mesmo cara que tava na banca, que foi com a senhora, eu vi ele saindo, porque eu reparei por causa do sapato de camurça. Então tinha mesmo. Tinha mesmo alguém olhando, cara, você acredita? Aí o cara não quis parar, não quis e foi embora. Me deixou na delegacia, fiz a O ocorrência. seu parceiro? Foi junto, tinha que fazer, E aí fiz a ocorrência, acharam o carro depois de 7 dias, mas sem Tudo nada. penado. Perdi tudo. Aí, então É, isso foi aquilo uma já- das histórias que eu passei, que foi fazendo... Tava trabalhando com Uber, cara. Foi 24, foi acumulando. né? E eu, como servo de Deus, Coisas fiquei perguntando, pesadas, por né? que tô passando isso, cara? Trabalhando certinho, servindo a Deus, congregando e tal. E tava trabalhando com o Uber dia 24 de novembro de 2019. Uhum. Aí, 3 horas da tarde. Falei, vou sair agora, vou trabalhar, o dia é bom pra ganhar dinheiro. Só que esperto, porque só tem um induto, né? Os caras soltam os bandidos, tava esperto. Deixei até uma barra de ferro do lado do banco, cara. Se alguém me meteu a Falei, mano, eu vou ficar ligeiro, porque hoje é um dia perigoso. Bum! E eu não gosto de trabalhar nos bairros. Não gostava, né, na época. Eu não gostava de trabalhar nos bairros e gostava de trabalhar mais no centro. Só que tem um tal de dinâmico no Uber. O aplicativo mostra os lugares que estão mais dinâmicos. Quer dizer, tá pagando mais, porque entra na demanda e como que é, cara? Alta demanda, né? É demanda. Como é que é? Quanto mais demanda, fica mais caro. Aí eu pensei, peguei uma viagem para São Mateus. Falei, cara, não tô indo pra um lugar ruim, mas vou ficar aqui um pouquinho. Aí chamou outra viagem, ali mesmo no bairro, um pai com as crianças. Aí chamou a terceira viagem, que já era 3 horas da tarde. Entrei numa ruinha da hora, assim, casa germinada, bem estreitinha a rua, só dava pra passar um carro. Parei o carro na frente da casa, assim, e fiquei esperando, né? E tinha uma barbearia um pouquinho de frente, assim, uns 15 metros na frente, lotada de cara ali, cortando cabelo, 24 de novembro, né, véspera de Natal. Sim. Um monte de gente na rua, criança brincando, e eu parado esperto assim e tal. Saiu um dos caras de dentro da barbearia, passou na frente do carro e deu com a mão, assim, que era o nome de homem no aplicativo. Aí ele foi, entrou na porta da frente, e eu falei, você é fulano de tal? Ele falou, sou. Aí eu iniciei a viagem aqui no celular, né? Na hora que eu iniciei a viagem aqui, a mão dele entrou debaixo assim e desligou o carro. Na hora que desligou, eu grudei nele pra sair na porrada com ele. Quando eu grudei no braço dele, que eu fui pra cima dele, entrou 3 caras atrás, um me enforcou, já jogou eu pra trás e levaram o carro pra quebrada. Um tal de favela do Morimbizinho, que é lá em São Mateus. Mas é favela mesmo, de barraco de madeira. Nossa, feio. Mandaram pegar minhas coisas, dinheiro, carteira, cartão, tudo. E levaram pra dentro da favela. Aí, comecei a passar dentro da favela, todo mundo vendo, cara. Aí me levaram pro Matagal. E essas E o duro que não faz nada, né? Porque as pessoas eu veem gosto e não de- pode fazer Eu nada. gosto de fazer algumas perguntas Por favor. de detalhes, assim, né? Sim. Por exemplo, quando você tava passando nos becos, assim, as pessoas te viam, Viam. qual que era a cara que as Cara, pessoas... que coisa comum, como fosse comum pra Tipo eles. assim, Cara, não assustava dava as pessoas. Não assustava. Não as pessoas. assustava as Já estão pessoas. acostumados, pô. Eles já Não estão assustava as acostumados. pessoas. Aquilo ali é E eu olhava uma no olho coisa das normal. pessoas pedindo socorro, sabe? É normal pra eles, né? Não assustava Qual as que era o seu pessoas. sentimento ali nesse Meu. momento? Nesse momento do corredor, cara, A parte imagina. do desespero, na verdade. Os caras te levando armado, você tava amarrado. Não, não tava amarrado Os nada. caras Só te- só armado, os armado caras aqui armados nesse- e falava assim pra mim, anda senão eu vou te matar. Só eu falava isso. Aí nesse tempo você já planejava, você já imaginava... Não que ia planejava acontecer. nada, cara. Eu só queria sair dali, não pensava. Entrei em estado de pânico. Vou te explicar que você vai ver. E passando naquele corredor, a sensação de impotência, né? A gente não pode fazer nada, risco de morrer. Você pensar na família, querendo ir embora pra casa. Cheguei a falar pra eles, pelo amor de Deus, deixa eu ir embora. Só quero ver minha família, cara. Já levou o carro, levou tudo, você quer. Eu acho que eles queriam tirar dinheiro do cartão, né? Por isso que eles estavam segurando eu. E levaram eu pro Matagal. E aí eu entrei em estado de pânico. O que aconteceu? Eu comecei a cair, minhas pernas ficou fraca, tremendo. Claro, E o comecei, medo, né? nossa, pânico total, nunca senti isso, cara. Nossa. E aí comecei a cair.
dentro do mato. Os caras, não, vai. Pra resumir, os caras me soltaram na rodovia. Aí eu tive que pedir uma carona, véspera de Natal. Você acha que foi fácil? Foi mais de 2 horas pra alguém parar um carro. Imagina, a família passando com as crianças no Natal. Ninguém parava, com medo, um homem pedindo ajuda. Aí parou um senhorzinho, me levou, enfim. Perdi o carro. Os caras teve a cara de pau de roubar esse carro, era um Versa. Alugado, da Movida. Os caras arrebentaram, ficou 17 horas com o carro, os caras. Os caras não roubaram um parafuso, mano. Quebraram o som do carro. Arregaçaram o teto, pulando, dava pra ver a marca de pé. Quebraram o carro inteiro, os vidros, tudo. Me falaram que levaram o carro pro fluxo. Uma festa, né, de funk, sei lá, essas coisas. Só pegaram o só carro pra zoar. Só pra zoar. Pra atrasar a vida, né? Sim. É o que eu falo. Meu, você tá no Brasil, você é um pai de família, você é um trabalhador. Só atrasou, você é uma cara. pessoa que luta. Aí paga, menos mal que era alugado, né? Sim, vamos colocar assim, menos mal não, porque a Tinha locadora seguro. também perdeu, né? Não, mas tem é- a franquia, sabe quanto que tinha que pagar? 5 mil de franquia, porque Nossa. deu PT no carro. Imagina. Quando amassa o teto, eles já colocam PT. Imagina, como um pai de família, né? Precisando aí. Você Só tem atrasa. filho, né? Com certeza tem filho, tem a esposa. Ou seja, gastar seu dinheiro, que os caras já roubou, que é um dinheiro que você tava guardando ali pra Entendeu? manter a sua família. Isso é a impunidade. Sim, Isso daí sim, é, sim, é triste. isso que no Brasil é ruim. É. Ou seja, passou na frente de pessoas que pra ele aquilo era normal. É. Ou seja, sabe, a pessoa É comum, cara. vê a violência como se fosse uma coisa normal. Verdade. Isso daí assusta. Ele não tá acostumado com isso, você, É, a gente não estamos acostumados é com isso. doido. Só que a criação daquelas pessoas já chega nesse nível, né? O período da impunidade. primeira até a segunda, quanto tempo foi? do Anos? assalto. Do caminhão até o... Foram anos. Assim, de momentos ruins de assalto que eu tive na minha vida foi 7 anos. Caramba, Foram 7 7 anos acontecendo. assim, né? Um atrás do Em outro. Fui 7 perdendo anos coisa, aconteceu. fui perdendo as coisas. E é o que levou você a vir E pra a cá. última, que foi a que mais me abalou, foi o seguinte. Eu tava com esse caminhão e eles me passaram uma responsabilidade. Eu fiquei encarregado de levar mercadoria para Santos todos os dias. Chegava lá, tinha 5 vendedores em Santos. Eu via com o caminhão lotado, distribuía para esses vendedores. Esses vendedores saíam para vender nos locais deles e eu vendia em outro lugar. E eu tinha que voltar para a nave, pegar a mercadoria que sobrou que eles venderam, não venderam, colocava no meu caminhão. Galpão, né? No galpão, É. né? No Brasil chama galpão. que aqui a gente nave, fala- né? Coloquei, aqui chama nave. E pegava a mercadoria que eles trouxeram e o que eles venderam, todo o dinheiro que eles venderam, colocava dentro de um cofre e voltava para São Paulo. Só que o que aconteceu? Era final de ano, eu tava fazendo prova da faculdade e isso aí foi forte, mano. Uma coisa que me abalou muito. Eu liguei pra empresa e falei assim, ó, não vai dar pra mim. Eu tinha uma prova na faculdade, era a última prova do semestre, não podia perder. Não podia perder de jeito nenhum, senão eu reprovava. Eu tinha que fazer. E um cara demorou muito pra voltar. E eu tinha que voltar de Santos, ir pra Jaguaré, levar esse caminhão pra depois voltar pro Tatuapé, onde fazia a universidade, né? Nome 9? Não, é Unidrumont. Unidrumont, Tatuapé. Aí, beleza. Avisei o pessoal, não tem como eu ir, eu tenho que fazer uma prova, vou com o caminhão pra faculdade. Cara, aí fui a milhão pra faculdade, aí deixei o caminhão na frente da faculdade, chamei uma vaguinha embaixo de uma árvore lá que dava pra pôr. Entrei pra faculdade, fiz a prova em 30, 40 minutos. Vocês não vão acreditar, cara. Quando eu volto, Cadê o caminho? cadê o caminhão? Cadê os Nossa. 180 mil reais? Nossa. Novo! Fora o dinheiro que tá dentro. Mais quase 10 mil de dinheiro e mais a mercadoria. Mano, foi inacreditável, velho. Foi inacreditável. E Quando eu eu olhei, acredito. falei, não acredito, mano. Ainda eu cheguei a procurar em outras ruas, cara. Você acredita? Você Isso imaginava, não falei, tinha- não é possível os caras Eu terem roubado esqueci esse onde eu caminhão. coloquei. Não acreditava, velho. Porque tava na frente da faculdade? Na frente, Ô, louco, cara. e o segurança da Não, faculdade? câmera, tá ligado? Que São Paulo tem câmera pra caramba. Nossa. Eu olhei assim, não acreditei, cara. Eu liguei pro pessoal que tem um pessoal que rastreia tal, rastreou tal. E me pegaram, foram no rastreador, o rastreador marcava 1,5 km dali. Quando nós chegamos lá não tinha, só tava marcado o local, não sei se eles arrancaram, que era uma praça com os matos. Talvez arrancaram, não sei, cara. O rastreador deve ter jogado por Aí, no outro dia me mandaram embora. Nossa, porque seguramente achou Tipo, que você tava meio que... não sei o que eles pensaram, não sei, mas meio eu senti Foi meio que a meio que responsabilidade. responsabilidade. Né? Tipo, por que eu fui com o caminhão pra ir lá e tal? E logo no dia que eu fui, a única vez que eu fui, roubaram. Como que pode, mano? E aí eu fiquei mal. Fiquei desempregado, pensando por que aconteceu essas coisas comigo, tentando terminar a faculdade. Meu, fiquei mal. Cheguei próximo da depressão, assim, fiquei muito mal.
E tive que me recuperar disso aí, cara. Essas crises a gente passa mesmo e tive que me recuperar, mas foi forte pra mim. Porque eu ficava perguntando pra Deus. Eu nunca culpei Deus, nunca, nada na minha vida. Mas eu sempre perguntava pra Deus, por que que eu passo por isso? E pra responder a pergunta agora, que vocês fizeram por que que eu vim pra cá, isso foi uma alavanca pra mim vir pra cá. Foi uma coisa que fez eu ter coragem. Minha filha foi assaltada 3 vezes na rua de casa. Até véu levaram dela, a Bíblia, os caras vinham de moto, 2 caras na moto da garupa pedir a bolsa dela, tinha que dar 3 vezes. Ou seja, segurança zero. Zero. Aí eu fui e recebi um convite pra vir pra cá. Um trabalho, tudo, e pensei um pouco, conversei com a minha esposa. E nós resolvemos vir pelo que a gente pesquisou da Espanha, que é um dos países mais seguros do mundo. Se você puxar no Google, você vê que é um dos países, né? E a gente veio. Desisti de tudo, pensando no futuro dos meus filhos, sabe? Um sonho para os meus filhos. Foi isso. Caraca. A história Essa foi história longa. A resposta foi longa. Não é resposta longa, né? É porque tem todo um contexto, né? Porque às vezes, né, que nem a gente já falou um pouco da nossa vida, né, ou do porquê que a gente veio, eu mesmo já falei, né, que pela segurança, né, Não, por criar o seu filho, fora do normal, a segurança outra aqui. cultura, É fora do normal. é que você passou Não. bem apertado lá. Foi isso que fez eu vir, cara. E a parte da... Eu tenho medo do Brasil, eu não vou voltar pro Brasil, cara. E a- Eu não volto. Nem eu. Eu não Nem volto, depois cara. Quanto de morto? tempo você tá aqui? 10 meses, Olha, cara. o cara... Cara, nossa. 10 10 meses. mesinhos. 10 Não meses. quer nem saber de Brasil. Eu não volto, cara. Não volto porque... Você passaria tudo Sabe, aqui, mas já não voltaria. passo muitas coisas, já. Então, Tô passando. Você estaria disposto a passar muito mais coisa e não voltar. Não volto. Sabendo que a gente... Sabe o que eu penso? Eu nem gosto de ver mais noticiário do Brasil, eu tô me desligando bastante de notícia, eu tô tentando me desligar bastante. Mas só de eu pensar que eu posso voltar pro Brasil, de eu voltar pro Brasil, e um filho meu ser morto por causa de um celular, cara, Quantos anos você tem? 39, 40. Tá novo. Isso Tem- me pesa muito, porque Ei, a gente percebe a segurança. Você que é aqui, sabe, cara. sabe que aqui a gente é imigrante, que esse não é nosso país, Sim. que não é nossa pátria, Sim. e que aqui a gente sofre bastante por tema de trabalho, né? A gente, se Sim, você permitir, sim, a gente sim. entra nesse assunto de trabalho, né? Sim, Porque seguramente você já passou, que nem a gente já comentou, né? Que não recebeu de patrão. sim. O patrão é normal, né? É Porque normal. sabe que a gente supostamente, porque eles Tá de falam fora, imigrante, é. né? Eles falam imigrante não por não ter documento, mas sim por ser uma pessoa que não é daqui. Ou seja, você imigrou pra cá, pra eles tem essa mentalidade meia fraca. Não leva a gente assim no respeito. E você passaria tudo e mesmo assim não... Passaria tudo, cara. Inclusive eu tava num emprego bom, tava trabalhando pra Vivo quando eu vim pra cá. Tava fazendo... Era como um fiscal. Todo tipo de furto eu trabalhava dentro das delegacias. Eu tinha a carta de representação da Vivo, da Telefônica no caso, que no contrato tá Telefônica ainda. E não tava ganhando mal, cara. E tinha o carro, os caras me deixavam com o carro, tudo. Mas mesmo assim, cara, deixei isso, deixei um bom salário, não pagava aluguel e até hoje nunca me arrependi de ter vindo. Meu, é fora do normal aqui, a qualidade de vida. Como que foi, né? Eu comentei, se você viu o vídeo do passado, eu comentei, né, qual que foi meu pensamento quando tava no avião, pegando e olhando e... Como quando é ele que foi chegou, esse né? sentimento? Quando ele Pra ver chegou. se... Como é que foi você descer? Onde você eu desceu? não Você tive, eu desceu onde? desci em Lisboa. Em Lisboa. Eu não tive muito sentimento não, tava preocupado. Eu tava preocupado de não dar certo, de não conseguir Tá chegar. vendo? É o medo, é o medo. Primeiro Muito é medo. passar na É imigração, o medo. né? Quando eu, nossa, cara, Então, conta aí, conta eu essa fiquei a parte viagem aí. inteira pensando na imigração. Vou ser sincero. você nem pra vocês. pensa em entrar no pensei, país. Não, A você nem, imigração, você nem a imagina imigração. país, você não imagina. Eu, pelo menos, o meu. Tudo que eu tô falando, pessoal, é segundo a minha vivência, segundo o que eu passei, segundo o que eu acredito, o que eu penso. Então é isso que eu penso, que eu acredito, que eu vivi. Então, dentro do avião, eu só pensava, mano, espero que isso dê certo. Porque eu abandonei tudo, cara. Tudo. Faculdade, bom emprego pra vir. E eu só pensava na imigração. E, cara, eu sofri, mano, porque eu não me preparei pra vir pra cá. Eu não me preparei de jeito nenhum. Porque eu recebi um convite e foi tudo de última hora. Peguei meu cartão de crédito e comprei a passagem. Foi coisa de 2 meses, assim, já resolvi vir, já comprei e já vim. E, cara, eu vim com 600 euros. Sem carta convite. Sem reserva de hotel. Veio no milagre. No milagre. Pela fé. Veio mesmo pra, tipo, é o vai ou racha. Não, vim pelo vai ou racha. Mas eu me arrependo. Porque isso é uma coisa Isso que é louca. interessante. Você lembra o porquê? Cara, pra você ver como os negócios é, né? Você lembra que nos vídeos passados eu comentei
quando a pessoa tá no Brasil num desespero, você lembro falava, disso, planeja do desespero. direitinho de vir e tal. E você chega a ver, cara. E você chegar a ver e falar, foi nessa ideia que eu quis chegar. Que às vezes a pessoa tá num desespero que ela não quer nem saber. Abandonar tudo, né, cara? Eu não quero nem saber, eu vou tentar e tá Foi vendo? o meu caso, Caraca, cara. velho. Foi o meu caso. Casou. Eu cheguei no desespero mesmo e falei, vou sair fora disso aqui, mano. Não aguento mais. Até porque você passou... Não, passei um... Muita gente pode ter passado pior ou igual ou parecido, Sim. mas o que ele Essa passou é a história foi... do Rubens. É ele, né? Ele viveu. Ele Entendeu? viveu isso. E aí, cara, na hora que eu cheguei, como não tinha nada, a única coisa que eu tinha foi uma passagem de ônibus pra Espanha, porque eu desci em É Portugal. que nem eu, pô. Só uma passagem de ônibus, era o único papel que eu tinha, cara, mais nada. E a única forma de eu Mas provar... conta da imigração, voltando Sim, um eu tô na imigração, Ele tô. tá, né? Ele tá... O único papel que eu tinha era isso, Ah. do ônibus. Na hora- Que era provar, Mano, né? e é aquele negócio que você falou no vídeo. Você olha pra aquelas cabines de imigração e você olha... Você percebe quem é o pior cara. Eu percebi, falei, mano, espero que eu não passe com aquele cara. Se eu passar com aquele cara, ele vai ser Como é que era embaçado. o cara? Era novo, querendo mostrar serviço, sabe? Aquele Nossa. cara que quer mostrar serviço. Sério. Policial da imigração, né? Falei, espero que eu não passe com esse cara. E a vida vai andando, né? Vai espalhando. Na minha vez ele me chama, cara. O cara que você não O queria. cara que eu não queria me acredito. chama, aí eu lá fui, cara. Aí começou as perguntas, né? O que você veio fazer aqui? Vim de turismo. Quanto você trouxe? 600 euros. Mas você é casado? Sou casado. Trabalha? Trabalho tá louco. Trabalha com o quê? Expliquei pra ele. Mas por que você veio sem a esposa? Não, minha esposa quis ficar, tô só passeando, vim na casa de um amigo e tal. Mas como você vai... Ele ficou uns 10 minutos me questionando um monte de coisa, cara. Mas como você vai me provar que você veio pra casa de um amigo? Foi a última coisa que ele me falou assim, que eu falei... Ele já tava me impressionando há muito tempo. Começou a perguntar, e perguntando de dinheiro, o que eu vim fazer. Repetiu as perguntas, perguntou se eu tinha carta convite, se eu tinha hotel reservado. Eu não tinha nada, cara. Eu respondia pra ele, sabe o que ele fazia? Mexendo no computador e fazia assim, ó. Já balançava a Balançava a cabeça, cara. Falei, nossa, Esse já vai- era. Imagina o sentimento, tipo, Eu falei, já caramba, era, se eu mano. vou Já voltar. era. Nossa, eu comecei a entrar em angústia. Desespero. E ele perguntava e fazia assim e mexia no computador. Aí falou, como você. Aí eu falei, não, eu tô indo pra. Não vou ficar aqui, pô. Eu tô indo pra Espanha, pra casa de um amigo meu e tal. Mas como você vai me provar que você tá indo pra Espanha, cara? Aí eu. Não, eu tenho uma passagem de ônibus que eu vou pra Espanha. Cadê a passagem? Tinha imprimido, né? Aí mostrei pra ele. Quando ele pega a carta assim, ele começa a entrar no computador de novo. Provavelmente puxou se aquela passagem existia, se era verdadeira e normal. tal. Aí puxou, ficou mais uns 2 minutos puxando ali, pá. Ah, tá bom. Me deu o papel, pode ir lá. Então essa passagem do Me busão foi salvou. o que te salvou. Foi, porque como ele percebeu que eu não ia ficar em Portugal, ele me liberou, cara. Ou Foi essa seja, passagem. na verdade é entre comilhas, né? Porque Ele deu um eles boizinho são- também, né? eles são ensinados, ou seja, a Europa, né? Quando a pessoa vem de fora e entra na Europa, dá igual em qual país da Europa, eles estão instruídos a dar igual se você não for ficar no país, Sim. a não deixar entrar às vezes. Sim, sim. Ou seja, se eles percebem que a pessoa, Quer ficar. claro, às vezes acontece, Sim. às vezes acontece. Sim. Foi assim que eu cheguei, cara. Aí peguei o busão, ainda mais 7 horas de viagem de ônibus. Foi Nossa. sofrer. Eu fiquei 9 Como horas foi em isso? Angola. Angola? Foi engraçado isso também, O cara cara. foi pra Angola. Eu peguei o voo em Guarulhos e fui pra Angola. Luanda, Uau. na Angola. Passei, né? Passei direto pela Europa aqui, fui lá pra baixo, lá pro Oriente. E aí fiquei 9 horas lá, um aeroporto pequenininho, simples, cara. E vim pra cá. Aí passei, o top é você ver, né, que tem um monitorzinho no banco. Eu passei em cima do deserto Saara, Sim. Rio Jordão, é top você ver isso daí, cara. É chique. E cheguei aí, vim pra cá, peguei mais 7 horas de ônibus ainda, aqui pra Espanha, pra Galícia. Caraca, velho. Aí é top, a história é bem... Top. Mas e o tema de trabalho, assim, quando você chegou? Rapaz, e tal? aí tinha essa promessa. Ia ganhar bem, 1.500 euros o cara me prometeu. Para início, né? Para início, 1.500 euros, uma habitação e com o tempo ele ia alugar uma casa para mim, para me trazer minha família. Quando eu chego, eu ia ficar na casa de um amigo por um dia só, cara. Um dia. E ligo pro cara, o cara some. O cara que me convidou sumiu. Eu não conhecia ele, assim, era amigo de um amigo meu. Aquele negócio, amigo de um amigo meu.
Ligo pro cara no dia que eu chego, era pra ficar um dia na casa do cara e ir pra La Corunha, que eu ia morar lá. Ligo pro cara, o cara não atende. Mando mensagem, o cara não responde. 3 dias sem resposta, cara. 3 dias sem... Aí já tava no desespero, não vim preparado. Aí o cara vai e responde. Deu uma desculpa lá, que não teve um problema pessoal, que não ia dar pra mais receber eu, não tinha mais o que fazer. E eu fiquei ao Léo. E aí meu amigo tava fazendo um bico de pintura. Aí eu falei, eu tô aqui na sua casa, mano. Deixa eu ir com você, pelo menos te ajuda o seu trampo. Sim. Né? Pra ele não ficar sozinho, eu não ficar sozinho também na casa dele. E fui. Aí quando eu cheguei lá, tinha o chefe dele que tava dando bico pra ele lá. Que, né, não pode falar bico em Portugal, é outra coisa. Trabalhinho. Por fora. E o cara me viu e falou, o que você faz? Sou albanir. Eu nasci numa família de albanir, né? Pedreiro, Meus dois né? avós, que é pedreiro. Albanir aqui na Espanha é pedreiro. Meus 2 avós são pedreiros, meus tios são pedreiros. Meu pai é policial militar, mas ele nasceu sendo pedreiro também, então ele construiu a própria casa dele, que trabalha um dia sim, um dia não, ele construiu a casa dele, ajudei ele. E, enfim, ele me chamou, falou o que eu fazia, eu falei, sou pedreiro. Aí falou, você não quer trabalhar pra mim? Na hora o cara me contratou, cara. Você acredita? 7 dias que eu fiquei aqui, que já tava contratado pelo cara. Da hora, Só o cara pagou pouco pra mim. Pagou bem pouco, cara. Até acho que eu vou falar, não passa nada, sim, né? Que é bem baixo do que é o normal. 55 euros ele pagava por dia. 55 euros pra Albania, o único Albania que ele tinha. É um 70, né? Por dia, não é? Mínimo 70, 80, 100, entre 100 e 70, 80. Aqui tá bom ainda, porque em Madrid, 70, 80. Essa média, média. E aí, cara, eu sofri na mão desse cara aí, cara. Ah, sofri pra caramba, que ele me humilhava. Ele sabia a minha história. Ele sabia que eu tinha esse trampo, eu expliquei pra ele. Ele não devia ter falado, porque ele se aproveitou dessa situação que eu tava vulnerável, né? Você falou pra ele? Falei, eu tá, abriu o jogo. Abri o jogo pra ele. Era brasileiro? Português, cara. O cara se aproveitou de mim demais, esse cara. Porque assim, na minha inocência, eu falei pra ele o que tinha acontecido comigo. Ele perguntou, como é que você veio parar aqui, cara? Eu falei, expliquei a história, me convidaram e tal. Aí esse cara se aproveitou pra caramba de mim, cara. Me humilhou muito, falou... Uma vez eu falei, depende de Deus. Ele falou, depende de Deus e também de mim. Me humilhava pra caramba. Esse cara ficou me devendo 1 mês e 13 dias de salário. Minha mulher já tava aqui, tinha acabado de chegar, cara. 1 mês e 13 dias me enrolando. E aqui a gente depende muito do salário, né? Mas uma pessoa que veio despreparada, depende muito do salário. E aí eu pedi as contas, saí fora, falei, enquanto você não me pagar, eu não volto. Como ele dependia muito de mim também, ele me pagou pensando que eu ia voltar, não voltei. Me pagou depois de quase 2 meses, me pagou. Mas mal, sofri, né? Muito, cara. Muito. Porque como não tinha preparação nenhuma, fez muita falta esse pagamento. É porque a gente, né, entrou nesse assunto, a gente aqui, né, que estamos aqui, a gente vive pra trabalhar e trabalha pra viver. Meu, trabalho, né? A gente tem, né, aquele regalo de você sair no final de semana com a família, vir aqui ali e tal, mas é que a gente depende do... Depende. O dinheiro aqui, ele é muito forte, né? A gente sente a força do dinheiro aqui, só que a gente depende muito do salário. Depende muito. Quem não vem preparado, né? No caso, falando da minha situação. Mas com um pouco de dinheiro, assim, um salário razoável, você vive tranquilo. Eu acho que a questão da preparação, né? Foi o que eu acho que até já comentou, né? De um conhecido, né? Que veio com o dinheiro do Brasil e tudo. Só que quando chegou aqui, viu que não estava retornando, optou em voltar, não que é o seu caso, né? Sim. Mas, ou seja, que é a questão que você fala assim do preparado, né? Às vezes não sei se entra, né? Porque a pessoa veio preparada, tinha para isso, começou a trabalhar, só que viu que não tava, sabe? É que na minha opinião, não existe fatores, por exemplo, eu tô preparado e não tô. O preparado também pode se lascar, né? O cara que veio preparado se lascou. Então eu olhei aquilo e falei, caramba, veio preparado e se lascou. Entende? O cara que tinha toda uma estabilidade veio por motivos familiares e foi embora. O outro veio pessoal, né? sem condição nenhuma e tá aqui até hoje. Sim. E esse sou eu. Eu também, no caso. E como é que a gente... Eu tô aqui 10 meses, né? E eu que sou mais novo. Eu mais novo mesmo, né? E como que você vai falar assim? Então por isso, pessoal, que a gente fala, acredita em Deus. Eu sempre coloquei Deus... Sempre. Eu não vou, nessa conversação, eu não vou falar o que eu passei aqui na Espanha. Quando tiver oportunidade, tiver coragem e preparação, né? Preparação, eu comento a minha história. Sim. Real. Sim. Né, que nem minha família sabe. Mas a questão é essa mesmo. Você colocar Deus, crer nele e saber que tudo ele vai preparar. Sim.
quando você entra na questão, por exemplo, por que eu estou passando por isso, né? Você acabou de comentar que você Sim. não questionava Deus, tipo assim, né? Não culpava, você questionava. perguntava. Eu, Opa. bebe Vamos fazer aí. um comercialzinho, pô. Não, Ver se os caras vêm Vai vem não. patrocinar. Vem Uma nada. energética sem açúcar aqui. Vem Tem nada. coquinha ali também, ali. Vai pegar Quando a gente for Ah, pro outro, quando a gente for pro outro ambiente lá, aí Aí dá. não vai ficar mais Obrigado. apertadinho, não. Não, a gente estamos se organizando, galera. Então termina o que você... Sim. Esqueci o Do nome. pessoal que vem sem preparação ou com preparação, você tava falando com Deus. Sim. Mas já me foi. Sim. Então é isso aí, né? Eu, assim, é o que você sempre fala no vídeo, eu acompanho, que a gente não pode desistir do sonho, né? A gente nem tá aqui nem pra aumentar sonho de ninguém, nem pra tirar sonho de ninguém. Claro. Cada um que sabe do que faz da sua vida. Nós estamos contando a nossa história. Mas se eu fosse falar com o Rubens do passado, eu falaria pra ele vir com 5 mil euros no mínimo, cara. 5 mil euros por quê? Eu vou falar o porquê. Você precisa ter um carro aqui. Meu, é absurdo a cultura desses caras na Espanha, cara. É um absurdo. O ônibus, o autobus, né? Os caras param pra almoço, pô. Os caras param pra almoço, das 2 às 5. É. Acho que é isso. Não sei bem que eu não uso muito Eu não ônibus. uso tão Mas eles param pro almoço. Um amigo meu do serviço que pega ônibus falou pra mim que não dava pra mim em tal lugar porque para o ônibus pro almoço. Você tá maluco, mano? 15 minutos tem a lotação pra nós. Essa eu não sabia. E eles tá nem vendo? param. É louco. Os caras comem dirigindo Você é doido, meu. no Brasil. Uma coisa, ó, o maior cúmulo pra mim da Espanha é o banco fechar pro almoço, cara. Aqui, ó, a banca fecha, acho que 1h30, volta 5 horas, Nem 4h30. volta. Não, mas Não quando volta... É só 2 volta- horinhas, Não, fica só- até às 6. Não, mas só volta... Não pra tudo, né? Não, a porta aberta Gente, não. Eles voltam pra ensinar o serviço. só. Banco fecha Uma as e meia. portas pra almoçar. Carniceria, que é o açougue. Tudo. Oh, e outra coisa que eu descobri anteontem, que um amigo meu me falou, que tem uma lei na Espanha que é proibido o mercado abrir de domingo. É proibido o mercado abrir de domingo, é crime, cara. Você tá maluco. Mas você sabe por velho. quê? É um absurdo, Sabe por que fechar 1h30, 2 horas? Eu sei, porque eles têm preguiça de trabalhar. Não é preguiça. Tô brincando, não é preguiça. broma. É uma cultura. Eu vou entrar nesse detalhe. Vai, por exemplo. vale. A gente conhece português, a gente conhece as duas culturas, né? O português, ele é da nossa pegada. É, igual o brasileiro. Trabalha pra comer. É igual ao Brasil. Tanto é que tá É aberto as coisas puxadinho, lá. realmente. Sim. O espanhol, daqui pra cima, ele trabalha... ele trabalha... vive pra trabalhar. Ele não vive pra trabalhar. Ele trabalha pra viver. Ele Dinheiro é pra viver mesmo. É pra viver mesmo. Então, É diferente, é ele diferenciado. parou sabe? do 1h30... Eles não tão nem aí, Cara, mano. eu trabalhava, eu saía às 2 pro almoço, só que eu morava longe. Longe assim, tipo, Tá, 15 minutos de carro e tal. Sim. Só que, mano, ir pra casa e gastar Voltar. voltar, eu tinha que ficar 3 horas na rua, velho. E tudo fechado. Carro, tudo fechado, porque fecha Olha, tudo. pô, eu vou dormir, cara. E passei um ano assim. Então, tipo assim, 3 É horas loucura. é A tudo. cultura dos caras muda. Ou seja, né? tudo. eles têm um momento pra sexta, né? Que eles falam que é a sexta. Mas aí, eu já aproveitei essa sexta, cara. Você come... Descansa. Pô, descanso, durmo, eu vou fazer, vou adiantar alguma outra coisa. E isso também é vida. Sabe o que é o ruim disso? Tá. Que você quer resolver um negócio na hora do almoço no banco, Você não não pode. tem banco pra você resolver. Não tem banco pra você resolver, não tem Uma hora nada. fecha. Vou fazer uma comprinha na hora do almoço. Nem- comprar não nem sei o quê. mercado. Resolver uma coisa, não tem, Tem cara. mercado que fecha. Tem ainda. mercado que fecha, os É. pequenos fecham. Fecha. Então, almoço e É volta loucura, assim. mano. É que É você não loucura. pode, na parte comercial, assim, você não pode, por exemplo, por exemplo, eu tenho uma loja de informática e tem um concorrente também que tem uma loja de informática. Sim. A lei é pra todos. Eu não posso, tipo, ficar um pouquinho a mais ou um Não pouquinho... pode, tem que ser tem que justo ser igual. ali. Todo mundo fecha. Ninguém pode ganhar dinheiro. Ninguém pode ganhar mais do que o outro. E Tanto é que a gente tá próximo de Portugal, quando a gente quer sair... E vai pra Portugal, já então daqui na Portugal. fronteira. Lá é de domingo a domingo. Domingo a mano. domingo, igual o Brasil. lá é mercado, tudo. É normal. Aí, Caramba, cara. E engraçado, já que nós entramos um pouquinho na nossa história do português, a cultura dos caras é diferente, né, cara? Eles são muito francos. isso é verdadeiro. Eles falam muito na lata, muito na lata. Foi uma coisa que eu vivi engraçada, já que nós tá falando disso, eu fui no mercado em Portugal e aí a mulher perguntou o que quer. Lá Saco. não é saco, né? Lá, aqui é bolsa, lá é saco e nós é sacola. É. Aí, quer saco? A moça falou, a senhora. Você quer saco? Eu falei, me dá uma. Aí eu fui começando a colocar as coisas na sacola e eu percebi que não ia dar. Aí eu perguntei pra ela,
senhora, você pode me dar mais uma sacola? Ela falou, 2, 3, quanto queiras, ora pois. Tipo, é na lata, só coice. É engraçado o jeito deles, são Eles bem, são bem são seco, mano. 2, 3, quanto queiras, ora pois. Já meteu logo Já meteu logo um coisa em mim. Se quiser, caralho. Quanto você quiser, quer levar. Quase que ela pegou o malote de. Quer levar tudo. Como é que você Tem viu que o mercado, pagar, a parte econômica? Meu, vou te falar. Fala aí. Esses 600 euros, meu amigo, eu trouxe. Só Acho que com foi a maioria do mercado, cara. É absurdo, Caraca, cara. então aquilo que eu falei no vídeo... É absurdo. Olha uma Eu pegada, comi o muito seu errado. E o Olha Pigos? só, velho. Mano, nós colocava pigos dentro do pão, mano. Mano, Com tudo, porque aqui tem o chouriço, sei. Ramon, os bagulho que. Nossa, Ramon, igual Ramon. Ramon, Ramon no Brasil é caríssimo, cara. Aqui é comum pra eles. É. Os caras cortam na hora. É top. delícia. E eu comi muito errado, mano. Eu tava na casa de um amigo meu, a esposa dele tava no Brasil. Então, 2 caras sem cozinhar por um mês, mano. Comendo só Vivendo bomba. lanche. Ô, nós pegava assim aqueles bolinhos tipo Ana Maria que tem aqui, mas não é Ana Maria. Ele é coberto de chocolate. Ah. Nós abria, catava uma barra Milka e colocava dentro, mano. Mano, que- Ô, passava que mal, gordice, velho. Passava velho. mal. Energético todo dia. Os caras eram... Fazendo hora essa pra caramba, pra levantar, pra trazer dinheiro, pra trazer a mulher. Mano, eu fiz muita loucura de comida aqui. Nossa. Tudo que eu queria comer, eu comi, velho. Tudo. Fui pra cima das comidas. Engordei pra caramba. É? Depois eu até pedi pro editor, se possível, o editor tá gravando aí. Editor, se possível, põe meu antes e depois aí. 1 ano atrás eu tenho uma foto do 1 ano atrás E e de agora. Fechou. Eu vim com quase 100 quilos, 99 quilos. E agora eu tô com 79, mas eu cheguei a 77. E eu tirei a foto com 77 Você quilos. emagreceu aqui? Muito, né? Depois disso eu comecei a trabalhar no pesado. É, Troquei de patrão, que eu saí desse. É Perde, verdade, perde, né? Eu vim com 112 quilos. Não tem problema nenhum. Gordão mesmo e Sim. vim com 112 quilos. Comecei a trabalhar na construção, fui pra 83, cara. Abaixa muito, cara. Em Porque 3, 4 meses, né? você para de comer besteira, já não tá toda hora lá. E carrega. Esse primeiro mês que eu trabalhei com o cara, eu gastei muito, porque ele tinha horário certinho, o cara bem certinho, negócio de horário, era top. Quando eu saí dele, eu fui pra outro patrão. O patrão trabalha fazendo casa de pedra. Mano, carregando umas pedras nervosas, sofrido. Sem equipamento, você na mão mesmo. Não, na mão, bagulho de doido. Bagulho realmente, o cara é Pesado. pesado. O cara abusava da gente, sabe? E trabalhei com muito peso. E nisso aí que eu emagreci. Só que aí o que aconteceu? Eu também tenho uma visão assim de alimentação. Eu gosto de ver canal de tipo Neurovox, bagulho de neurologia que tá muito top agora. E os caras falam, mano. Meio que Não cuidar existe da esse negócio saúde, de né? cérebro e corpo separado. O cérebro e o corpo não é separado. Tem gente que fala assim, eu não tô com a minha mente meio zoada, sabe o que é? Esquecendo, não sei o que. É alimentação, mano. Você tem que cuidar do seu corpo, automaticamente você cuida do seu corpo, você cuida do seu cérebro. Então eu comecei a focar, mano, eu tô fazendo muito errado. Porque é muito barato as coisas aqui, cara. Muito barato. Igual vocês falaram da barra Milka. Tem barra. Quando eu cheguei aqui, a barra Milka pequena, assim, aquela. Normal, aquela que a gente compra tipo soufflé. 90 centavos, barra Milka, mano. De vários tipos, mano. Hoje deu umas Você quer comer. Hoje tá 1,10. Deve ter subido pra 1,10. Uma coisa que eu tomei um susto, eu cheguei aqui, era 53 centavos o leite. Agora tá 1,12 também. Dobrou o leite, né? Deu uma subida. É isso. Mas mesmo assim ainda não. Aí tá- eu entrei, né? Eu falei, tem que me cuidar, mano. Tem que me cuidar. Aí eu comecei a fazer uma dieta. Comecei a comer mais certo. Tudo que era embalado, açúcar, parei de comer açúcar. Então o trampo e a minha alimentação eu mudei. E você é religioso? Não mais. Religioso não. Religioso eu não sou mais. Inclusive, a igreja que eu vou, ela proíbe barba, né? E vocês estão vendo que eu tô de barba, né? Então, o que deu essa mudança? Mas conta aí. Cara, eu sempre gostei, eu fui muito religioso. Minha vida inteira eu fui muito religioso. Eu nasci na igreja, nem vou falar nomes, né? Mas nasci em outra igreja, não a que eu tô agora. E cresci muito religioso, não conheci o mundo, nunca fui pra balada, nunca fui de usar droga, esses negócios. E casei com a minha primeira mulher, então sempre fui muito dedicado pra Deus. E nessa, eu lia muito a Bíblia. Eu li a Bíblia 3 vezes inteira. E aí, lendo a Bíblia, cara, comecei a despertar algumas coisas que não faziam sentido.
alguns dogmas, alguns usos e costumes que não tá na Bíblia, e isso começou a me incomodar. Só pra você ter ideia, tem 16 passagens que fala de barba na Bíblia, só fala bem. Entendeu? E eu falei, meu, por que tá acontecendo, cara? E eu fui estudar a fundo, o que tá acontecendo? Aí eu voltei na época de Cristo. Pela Bíblia a gente consegue provar que Jesus Cristo usava barba, porque em Levíticos 19, verso 26, fala da barba. Se você ler ali o contexto todo, tá falando o que as pessoas devem fazer e não fazer. E uma das coisas que era o mandamento de Moisés era não cortar seu cabelo arredondado e nem tirar as pontas da sua barba. Era um dos mandamentos. Se você for ver José no Egito, a primeira coisa que o faraó fez para pedir para ele revelar o seu sonho foi tirar ele do cárcere e falou: o primeiro mandamento que o cara deu para fazer, tira a barba dele. Aí eu comecei a pesquisar essas coisas. Era meio que uma punição, né? Tirar a barba. Tirar a barba de um judeu, de um hebreu, você é doido. Tem isso na Bíblia, Também né? tem uma punição. Tem a punição. Tem várias passagens que falam dessa punição, na verdade. Só que na verdade as religiões ela traz no Novo Testamento, né? Mas não Então, tem nada. a gente não pode viver no Antigo Testamento. Mas não tem nada no Novo Testamento que também que abole a barba e fala mal da barba. E aí eu fui pesquisar a fundo. Aí você percebe que tem 400 anos da história que não fala mais dos evangélicos, dos cristãos, na verdade não chamava de evangélicos, cristãos, né? Não fala, 400 anos da morte de Jesus, mas 400 anos para frente, que nasce a igreja católica, não era católica, apostólica romana, só católica. E essa foi realmente a primeira igreja que nasce. Mas nesses 400 anos existia a igreja. Sim. O povo, e quem que era a igreja nesse tempo, Era nesses 400 o povo, anos? né? Era o povo, era o cara ferreiro, era o padeiro, eram os caras que trabalhavam. Esses caras que levaram o evangelho, cara. É da hora você estudar isso. Como que o evangelho chegou até ser construída a primeira igreja? Eles se reuniam nas casas e muitos deles viraram mártires. Até porque Paulo, né, quando escrevia as cartas, né, para as igrejas, Sim, não era igreja, o templo, era um pueblo, era um pueblo, umas pessoas. E aí começou a crescer muito, cara. Muito, muito, muito. Os caras começaram a massacrar. Se você pegar a história da igreja, você tá louco, mano. É loucura. Os caras mutilavam pessoas vivas. Sofreram bastante. Os caras queimou muita gente, mano, com piche. Colocava piche na pessoa e queimava. Porque ele era cristão. Loucura, cara. Foi loucura. Né? Não sei se você for ver na história, eu descobri isso há pouco tempo. Que os muçulmanos dominaram a Espanha, você sabia disso? Sim. É top essa história, cara. O Portugal também, só que depois... Dominaram muito. Tem um rei que foi brabo aqui também, né? Um romano, um imperador, não sei se é imperador. Tem um nome famoso aí. E aí eu fui pesquisar, cara. E aí, quando chegou a Constantino, que era o imperador embaçado, os imperadores que vieram antes dele mandavam matar um monte de cristão. Só que não diminuía. E ele era um cara muito político. E ele percebeu que esse povo não diminuía, matava e não diminuía, matava e não diminuía. O que ele fez? Vamos se unir. Aí foi a primeira igreja que foi construída, que é a igreja católica. Que ele uniu o paganismo. E pra você ver, né? Os caras usavam barba. Quando você vai entrar na história, você vê que saiu um decreto. Ele era muito diferenciado. O cara era um imperador, né? Então ele mandou fazer essas vestes de padre, papa, começou a fazer um monte de coisa assim. E ele constituiu a primeira igreja, templo mesmo. E pode ver que os formatos são romanos. As igrejas católicas têm formato de igreja romana. E aí ele começou a misturar o paganismo, incenso. E aí perdeu a linhagem do cristianismo. Ou seja, ele não seguiu, né? Ele não seguiu. Ele mesclou. mesclou para pegar um pouco dos pagãos e um pouco dos cristãos. E fez uma igreja. Só que era obrigado, cara. A igreja se tornou a religião principal aqui no Ocidente. E o que aconteceu? Mandou os padres tirar a barba. Aí começou. Já sou um leão. O que acontece quando um leão tira a juba dele? Vira uma leoa. Vira uma leoa. O que Deus criou de errado, gente? Qual que é a criação de Deus? Onde Deus errou? Alguma coisa Deus fez errado? Por que Deus criou a barba no homem e na mulher não? Já pararam para pensar nisso? Deus fez alguma coisa imperfeita? Se nós somos a imagem e semelhança de Deus, tudo indica que Deus também tem barba, cara. Mas quando você fala de barba, o que, por exemplo, quando você fala de barba, você se refere ao porquê? Não, eu sempre quis usar. Eu sempre quis usar.
e nunca Nunca pôde? pude. Eu Pela comecei, situação- sim, porque como eu sou músico numa igreja, é proibido tocar de barba. E aí, ou você adere o sistema, ou você vai contra o sistema. E onde que é o ser livre? Né? É como se eu olhasse pra você, olhasse, ele tem barba, então não vejo o que tá atrás dele. Entende? Sendo que, às Aparência. vezes o que você Pode falar ser pra que mim, é igual aquela parte, né? Que às vezes as pessoas julgam o livro Pela pela aparência. capa. e às vezes o que você falar pra mim, eu vou ver muito mais coisa espiritual do que um que às vezes não tem uma barba, um exemplo, né? Sim, sim. Eu vou deixar uma coisa clara aqui. Eu não sou contra nenhuma igreja. Pelo contrário, a função social das igrejas é muito importante, muito. Eu admiro todas as igrejas que estão anunciando Jesus Cristo como Salvador, é importante. Só que os usos e costumes, cara, é problemático. Por que proibir a barba se foi Deus que criou? Pensa comigo. Quem que criou a Gillette? Foi Deus. Foi o homem. Foi o homem. Então alguém tá ganhando com esse sistema, cara. Alguém tá ganhando com esse sistema. Alguém tá ganhando com esse sistema aí. Quem tá Se vendendo não mais tivesse Gillette? Gillette, como é que ia fazer? Entende? E uma vez eu falei pra um irmão, Ah, debatendo esse assunto, ele falou assim, Essa foi boa. mas se liberar a barba, vai ficar um monte de homem de barba, todo mundo vai querer usar barba, Eu não, e vai eu já saudar não com o gosto. ósculo santo. Eu já quebrei ele. Falei, primeira coisa, se o Senhor, eu te provo pela Bíblia que o Senhor Jesus usava barba. Se o Senhor Jesus vier te saudar com o ósculo santo, pra quem não Vai sabe o que é rejeitar. ósculo santo, né, que tem muita gente que não sabe, Isso é um beijo. é um beijo de irmão. Um beijo de irmão. Sabe? Você pega o seu irmão, dá um abraço no beijo. Isso é um ósculo santo, que é um ósculo sem maldade. Um beijo sem maldade. Sim, é Ósculo significa beijo. E eu falei pro irmão, quer dizer que se o Senhor Jesus vir te saudar e te dar um beijo de barba, você vai empurrar ele, pô? Você tá doido? Imagina. Entende? Não existe isso. É isso, cara. aí que- você veio, aí você decidiu mudar a sua cabeça, essa visão. E é lógico que quando você fala da barba, não muda só o questionamento só da barba. É. Você muda outros pensamentos também. Você fica mais crítico, né? Porque você começa a questionar. Ó, vou ser sincero aqui com vocês, cara. Como fui muito religioso, como eu disse, desde criança e tal, fui muito religioso, então a gente tinha aquele negócio que a igreja era santa. Então a gente tinha isso dentro do coração, não, essa igreja aqui é a mais top, ela é santa. Quando você descobre que nenhuma igreja é santa, cara, é Um baque. é um baque, é uma tristeza que dá, porque foi quando a chave caiu assim, eu falei, eu tava enganado todo esse tempo, não existe igreja santa nenhuma. Igreja, primeiro, para começar, é templo, né? Paredes é templo. Igreja é o povo reunido em qualquer lugar que você tiver 2 ou 3, ali é uma igreja. Então, quando eu descobri que o sistema era falso, isso foi forte pra mim, cara. Foi forte. Eu fiquei um pouco revoltado uma época. E Isso te afastou de Deus ou pelo contrário? nunca me afastou de Deus. E eu também não me afastei da igreja. Só que eu debati muito com muita gente. Debati muito com muita gente e, não, pra falar a verdade, não fez bem nem pra mim, nem pra ninguém. Quando eu entendi que o meu ponto de vista, que a minha visão Tem que ser guardada, né? era pra guardar pra mim. E se eu percebesse uma Oportunidade. brecha, uma oportunidade de falar, eu falaria. É que o sistema tá errado, cara. O sistema colocou uma forma em Deus, como se colocasse Deus dentro de um copo. Tem essa forma desse copo e colocou Deus aqui. Mas Deus, se você colocar o mesmo conteúdo em outra forma de copo, ele vai estar. Porque Deus é Eu Deus, já né? levo, Deus. eu já levo Deus, pra uma outra visão. A partir do momento que a gente não precisa citar nada, mas, Sim. por exemplo, a gente foi criado, de certa maneira, como Deus vai te castigar. Então você acabou... Com medo. Lembra que eu falei no vídeo de ontem? É mais fácil você respeitar ou você ter medo? Porque a gente Ter medo é fala mais fácil. O Você teu- só obedece por medo e pronto. Exatamente. Então, com Deus, tem muita gente que tem mais medo de Deus do que amor. Sim. Então, Meu Deus. o que é a diferença? Qual que é a diferença de ter medo e você amar a Deus? Deus não precisa que a gente tenha medo dele. Jamais. E eu acho que ele dá mais valor quando a gente ama ele. Cara, quando a pessoa fala assim, você não pode usar barba porque você tá pecando, ou você não pode. Eu acho que isso é Você não pode ignorância. beber cerveja porque você tá pecando. Isso é ignorância, né? Quer dizer que se eu ser santo, vamos dizer assim, começar a me santificar por conta própria, começar a me santificar, eu vou ganhar o céu?
quando uma pessoa fala um bagulho desse, bagulho desse foi forte. Quando fala um negócio desse, você tá tirando todo o mérito de Jesus Cristo. Você não precisa quer dizer que não é Jesus Cristo que perdoa seus pecados, não é Jesus Cristo que te limpa, não é Jesus Cristo que te salva, é seus atos, é o seu gabarito, é a sua forma, é o que você faz. Quando uma pessoa acha que o que ela faz deixa ela mais próxima de Deus, você tira de Cristo da jogada. Entende? Ou seja, você tá colocando você, né? Você tá colocando você. É eu que faço para ser salvo, então é o seu mérito. Nunca é o mérito do homem. Tá escrito na palavra de Deus que todo homem é mentiroso e todo homem é mau, também tá escrito. Então quando você acha que você é um homem que confia em outro homem, né? Entendeu? Também. Então quer dizer, quando você fala assim, não, eu me consagro, eu sou um homem de Deus, sou santo, você tá querendo tirar o mérito de Cristo, cara, do sangue de Cristo derramado, Não, tem muita salvação. gente que se esforça, tem muita gente que Mas quer... não adianta se esforçar por medo, que você acabou de falar. não, Eu tenho medo de ir pro inferno. Ou às vezes eu tenho medo do que as pessoas vão falar, Também. de eu mudar minha aparência, ou de eu ser quem eu sou, né? Foi o que eu comentei ontem, né? Eu tenho medo de ir pro Eu inferno. tava limitado, Tá errado, eu tava tá limitado errado. de, não posso comentar o que a gente tá conversando Sim. hoje, porque talvez você vai pensar que eu sou louco, vai pensar que isso tira o quê? Se eu for abrir num tempo oportuno o que Deus já fez na minha vida, é você olhar e falar assim, mano, mas quem é esse cara pra ter esse tipo de misericórdia de Deus? Eu sou o cara que é o mesmo cara que você, que o Paulinho e quem tá assistindo a gente. Sim, sim. Então, às vezes é aquele que você vê, que você tem aquela visão de, puxa, aquilo ali é santo. Sim. E a transparência, será que... Se é santo mesmo? É. Porque tá escrito, Jesus Cristo falou uma coisa pesada. Quando eu li a primeira vez, eu me assustei. Tá escrito assim, era moço, né, quando eu li isso. Tá escrito assim, vocês falam que não pode... Tô falando com minhas palavras, né, não sei Sim, bem como tá escrito. sim. Vocês falam que não pode adulterar. Mas eu te digo mais, Senhor Jesus fala. Só de você olhar pra uma mulher e cobiçar ela, você já fornica com ela. Já tá. Mano, quando eu li isso, tomei um susto, velho. Porque nós peca direto. O ser humano, o homem, a mulher, tá pecando direto. Entende? E como que a gente leva isso como santidade? Igual você acabou de falar, tem muita gente que fala que é santo, que não sei o quê. E de repente Mas os próprios mais. pensamentos, o cara tá pecando. É. O próprio julgamento de falar mal do teu irmão, de fofocar, de... Quem sabe que existe muito disso, você tá pecando, cara. Tá escrito na palavra de Deus da língua. A língua incendeia uma cidade, pô. Sabe? Mata muita gente. Claro, no contexto da língua, ou seja, tem aqui um grupo, né? A gente, estamos aqui, passou de 1 ou 2, é um grupo. A gente tá aqui conversando, né? Fazendo esse diálogo e a gente de repente começa a falar mal de uma pessoa. Ou seja, o que sair da minha língua vai mexer com você. Só que não só você vai chegar na sua casa e você vai falar, pô, escutei isso de fulano, porque fulano falou aquilo. Você vai chegar pra sua esposa pra sua outra amiga, pra outra... E de repente uma cidade inteira tá sabendo de uma, sabe? De uma, Tem uma de questão, coisa que... tem uma questão até bíblica. Empurra não. Eu só queria você. Eu sei de parábolas, mas aonde que tá, Sim, sim. da maneira correta, escrita, não sei. Mas eu sei que tem alguma parte da Bíblia que diz que no final dos tempos as pessoas viverão com as obras. O que é essa passagem de viver com as obras? É eu conseguir... É como se o passado, o que os povos cristãos viveram, a gente vai viver no futuro. Consegue compreender mais ou menos assim? Vou É a sua história, a sua vivência te transforma no com futuro. Cristo, por exemplo. O que Deus fez de obra, de milagre na nossa vida, a gente passar para o nosso filho passar para o neto, e ir por geração por geração, assim como foi lá atrás. Sim. Você entendeu o que eu quis dizer? Sim. Então a gente passar a boa obra para um filho, tem muitos milagres que Deus fez na minha vida, até comparto um deles. Chegou um tempo que aqui a Espanha é tudo barato. Sim. Isso é um dos milagres que Deus fez na minha vida. Tinha acabado o gás. Um gás de cozinha. Que custa, a gente estava falando esses dias, 13 euros. 16. Agora tá 16. 15 euros na época. 15 euros. Não, na época era muito mais. E você não mais ter barato. 15 euros para você comprar um botijão de gás. Aí entrou desespero. Porque é com o botijão de gás que a gente faz comida, Sim. que a gente toma banho. E acabou. E fiquei 3 dias sem o botijão de gás. E nesses 3 dias eu clamando a Deus, para Deus suprir minha necessidade. E quando foi no 3º dia,
eu subi para a terraça da minha casa lá, tomando um sol e conversando com Deus sobre aquela situação. Eu falei, Senhor, toma algum dos teus filhos para suprir a minha necessidade. Só que eu falei assim, não, Senhor. Eu falei assim, não, Senhor. Tomar um dos teus filhos, né? Assim, da parte da igreja que a gente participa, supostamente seria o normal. Seria o normal, né? Permita que alguém de fora supra a minha necessidade. Alguém de fora supra a minha necessidade. Uma outra pessoa. E naquele momento, a dona da casa, a dona do edifício onde a gente morava, ela subiu para estender as roupas dela. Ela subiu para estender as roupas dela. E eu ali e tal, e ela falou assim, você tá tomando um sol aí? Eu falei, eu tô aqui tomando um sol e conversando com Deus, né? E ela pegou e falou assim, faz bem. Ela, uma velhinha, de uns 70 anos, começou a corgar as roupas dela, a pendurar as roupas dela para secar no varal. Eu falei pra ela, deixa que eu te ajudo. Levantei, que eu tava sentado, levantei, comecei a ajudar ela. E acabamos. A hora que eu tava indo embora, ela agarrou no meu braço e falou assim, tá tudo bem? Eu falei, sim, tá tudo bem. Aí ela, tem certeza que tá tudo bem? Você não tá precisando de nada? Como? Você não tá precisando de nada? Eu falei. Aí já veio aquela vontade de chorar. Eu falei assim, eu tô precisando de um botijão de gás. Aí ela pegou e falou assim pra mim, tá bom, eu vou ali embaixo pegar pra você. Ela desceu. Eu falei, como assim você vai ali embaixo buscar? Não, eu tenho na minha casa um fechadinho pra você. Olha. E a velha disse, eu falei, não, mas... Ela falou, eu vou pegar e vou levar na porta da sua casa, você não me ajuda. Ela pegou o botijão, e eu aquela vontade de ajudar ela, e só que ela não queria. Pegar, né? Ela pegou Entregar. o botijão de gás, levou na minha porta, falou, tá aqui. Talvez foi o que você pediu pra Deus. Eu falei assim pra ela. Eu falei assim pra ela, quando eu falei pra senhora que eu estava conversando com Deus, era pra que Deus suprisse a minha necessidade desse botijão de gás. E ela pegou e falou assim pra mim, então dá graças a Deus que Deus veio rápido na sua vida hoje. Glória a Deus. Top. Então, a gente definir uma barba como se uma pessoa não tivesse a misericórdia de Deus. Sim. Não é justo, né? Então, a gente não pode mais olhar as pessoas. Às vezes a gente olha, eu não gosto daquela pessoa por tal motivo, por tal coisa. Só que se a gente for trocar uma ideia, a mente aberta, o ser livre, né? A gente acaba vendo e fala, mano, não tem nada a ver. O cara é gente boa. Cara, é uma gente boa. Que nem eu tenho uma cara, tipo assim, de nervoso. A minha cara, assim, desde pequeno, o Paulinho me conhece. Sim. Um cara fechadão, um cara nervoso. E só que foi essa questão que eu te falei. Eu fui criado numa situação onde eu não podia ser quem eu queria ser. De mente, né? De mente aberta, de poder conversar com qualquer pessoa o assunto que eu quisesse. E hoje já não. Hoje esse paradigma, que é de eu me bloquear, eu não era comunicativo. Então, a partir do momento que eu comecei a abrir a cabeça, comecei a entender que nem você acabou de falar, que não o que a gente viu, que a gente achava santo, que a gente achava que... Não, tem falhas também. Só que a gente não pode falar mal, cada um segue a sua vida, só que também eu não vou me privar, então, de ser quem eu quero ser, de educar o meu filho da maneira que eu acho correto espiritualmente, né? Sim. Então, às vezes, é complicado, cara. Falar de religião, falar de política, é tão bom tempo a gente entrar na parte da política, mas segue aí. Para concluir, o que eu acredito, o problema, na minha opinião, né? Isso é a minha opinião, o problema da religião hoje, do evangélico mesmo, de modo geral, no meu ponto de vista, é que as pessoas não entendem o que é Cristo, cara. Não entendem o que é amor não merecido, o que é graça, que é amor não merecido. Não entendem o que é o sangue de Cristo derramado. Fica muito em dogma, sabe? Muito em usos e costumes. Escritura, mas assim como eu servi o exército, tem um negócio que chama Ordem Unida Sem Comando, ou Ordem Unida com Comando.
que é o cara falar direita mover, esquerda mover, senta, levanta. Meu ponto de vista hoje, a religião era muito baseada nisso, em comandos. Já é um resquício da igreja antiga. Tipo assim, você tem que usar saia, você não pode usar barba. É ordem unida sem comando. Pra quê? É um comando que te dá, você já obedece na hora. Sai um tópico, você obedece na hora. Sai um tópico, você acaba começando a obedecer os homens e perde totalmente o foco de Jesus Cristo. De misericórdia, de amor, de salvação, de graça não merecida. O que é graça não merecida? É que ninguém merece, cara. Não é eu deixar a barba ou tirar a barba. Não é eu beber ou deixar de beber. Não é a minha santificação que vai me salvar. Só que você concorda que eu compreendi o seu pensamento. Só que você concorda que se hoje a gente tem essa mentalidade, é porque a gente passou por uma creche, a gente passou por um ensino médio, e a gente tá passando por uma faculdade. Sim. Então, querendo ou não, essa base da creche tem que ter. Tem que ter. As pessoas têm que ter, Esse começo. essa base. E Eu acredito nisso. Por isso que eu sou a favor da igreja. É, exatamente. Tem que ter. Porque, de certa forma, você é orientado por um homem. A Bíblia toda é assim, se você for ver. Sempre Deus colocou um homem na frente para orientar. Então, agora, o mais gostoso é quando você chega na faculdade, já que você colocou esse simbolismo, essa figura de linguagem. É gostoso quando você chega na faculdade, por quê? Você começa a entender realmente o porquê que você faz boas obras. Entende? Por que você tem que se santificar? Você não se santifica por medo de ir pro inferno. Você serve a Deus porque estaria o medo, né? Vamos santificar. Porque senão eu vou pro inferno. Eu não posso fazer isso, senão o irmão vai me ver. Meu, é tão gostoso você ser livre, como você acabou de falar, livre. Você começa a servir a Deus sabendo os seus princípios, que não é dogmas nem usos e costumes. Os princípios de Deus é amor. Então, quando você entende isso, você começa a fazer as coisas mais leve, com mais prazer. Você começa a fazer, não faz mais por medo, você faz por gratidão, cara. E você acha que isso está acontecendo com mais pessoas? Pelo que a gente entra um pouquinho na internet, a gente não existe um movimento grande. A gente não se conhece muito, mas os pontos de vista são parecidos, né? É o que faz a gente assistir vocês, cara. E aí, Paulinho? Tamo aí, filha, tá crescendo. E a barba? Não gosto. Eu não gosto. Ah, isso é legal. Eu ia dar esse exemplo também, que eu tava falando com o irmão, era duas coisas. Só falei uma, de Jesus, sim. E o segundo é isso. O cara falou pra mim, mas se liberar a barba, todo mundo vai usar a barba. Mas o pessoal que não serve a Deus, a barba, eles podem usar. Todo mundo usa? Não. Poucos, cara. É de gosto. É de gosto, entende? Eu mesmo já não gosto. Na verdade, eu tô falando isso de barba, mas na verdade não tem nada a ver. Ou usar, hoje, como Cristo veio com 2 novos mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a si mesmo, tanto faz barba, tanto faz sem barba, tanto faz se o cabelo é arredondado ou não, eu tenho meus motivos de usar barba. Paulinho, às vezes ele até consegue compreender. Eu tenho meus motivos de ter usado. Não começou por vaidade, nada disso. Eu tenho meus motivos de usar barba. E numa situação espiritual, na qual, prova espiritual assim, Deus sempre teve misericórdia de que foi me orientando. Sabe o que é que você se encontrar e você saber que você está numa praça, você está num ambiente, uma natureza, seja o que for. Não sei se você teve esse prazer de ter aqui, de você ir para um lugar, uma praça, por exemplo, aqui na frente, aqui, sim, você sentar ali e você começar a perguntar as coisas para Deus e, de certa maneira, você ter uma resposta onde você fala, não, é de Deus, é Deus que está me respondendo, porque eu, normalmente, eu não conseguiria chegar nessa resposta. Então, a partir do momento que eu comecei a entender que a gente tem essa liberdade com Deus, de conversar com Ele, não necessariamente tendo que estar esquentando um banco, vamos dizer assim, a gente tá aqui, a gente está conversando de Deus. Sim, claro. Outras pessoas em casa vão estar assistindo a gente, eu não concordo com isso, não tem problema nenhum. Por isso que o nosso canal se chama... livre, pode livre. Pode livre. Ou seja, a gente está aqui para conversar e você fala do seu entender, ele fala do dele, eu falo do meu. Então, a partir do momento que eu comecei a compreender isso, é possível a gente ter essa ligação direta com Deus, que Deus já sempre deixou isso claro pra gente. Sim. Só que a gente sempre... Quer pôr um homem ali pra te guiar. É um comum da humanidade. É o normal, só que a gente
Aí eu, pensando dessa maneira, eu acredito que aí eu comecei a ver que outras pessoas começavam a se reencontrar com Cristo, com Deus, em uma outra perspectiva também. Então, mas no tempos atrás, quando eu iniciei a utilizar a barba, eu já tenho os meus motivos, que isso eu não preciso expor, Sim. mas eu tenho os meus motivos de usar a barba, eu fui... qual a palavra que você falou? Da ósculo, né? Ósculo Ósculo. santo, né? Em uma pessoa dentro de uma igreja, e essa pessoa foi para trás. E essa pessoa tinha um cargo naquela igreja de receber as pessoas. Então aquela atitude, não bastava, se fosse você, não passaria nada, mas aquela atitude, se você... Ali não poderia foi Deus que colocou essa pessoa para Como que ela ser... te empurra? Praticamente te empurra pra fora desse jeito. né? Para ter aquele cargo naquela igreja, determinada situação ali. Sim. Então, a partir do momento que eu fui saudar ele, e ele se afastou por causa da barba, Foi pesado, né? não foi pesado para mim. Foi Me abriu a deu mente, na dó, verdade. me deu dó, Sério, cara? me deu dó. Porque eu falei, eu sou livre Ele de não. pensamento. E se fosse uma pessoa inicial, uma pessoa que tivesse um espanhol, tivesse reencontrando a Deus, tivesse buscando a Deus naquele local, e ele ser recebido dessa maneira, aquilo não me afetou. Não me afetou, por exemplo, ele me rechaçou. Não. Eu fiquei com dó de saber que eu poderia ser uma pessoa que poderia ser a primeira vez que eu entrei naquela igreja. Sim. E fui recebido daquela maneira. Ou seja, ele não te recebeu de É amor por carinho. isso que você pode ter o dom do ministério. Você pode ser porteiro, você pode ser ancião, você pode ser o cooperador, você pode ser da piedade, você pode ser qualquer cargo, pastor, você pode. Você vê uma necessidade, você tem a condição de ajudar aquela pessoa, faça o seu papel. Sim. Faça como a parte da piedade. Você sabe que aquele irmão está precisando de um trabalho? Faça caridade. Se você tem condição de ajudar, quantas vezes, eu não vou falar mérito nenhum aqui, que o meu mérito, se eu tiver alguma coisa, é com Cristo, não é com ninguém. Mas cada um sabe o que você fez para mim ou para outras pessoas. A gente não precisa compartilhar para não engrandecer, às vezes, pessoa, nós né? mesmos, mas perante Deus, ele conhece o coração de cada um. O que a gente deixou de comer, às vezes, para ajudar uma pessoa que está mais necessitada. Então, esse momento foi onde eu comecei a... Eu falei, ele me rejeitou por uma barba. Então, de outras pessoas, então foi onde foi abrindo a cabeça. Sim. Então, às vezes, os meus colegas vão tomar na cerveja, porque aqui, pessoal, na Espanha é normal. Aqui ninguém fica bêbado em rua. Não é normal. A gente senta num bar ali, conversa, as crianças brincando. É que nem é muito bar aqui, né? Meio que lanchonete, as famílias se reúnem no mais lugar. Não tem Cafeteria bar, se chama, não é nem cafeteria. bar, Não é se bar. chama nem bar, é cafeteria. Não tem família bilhar, café, não não, tem briga, você não vê. Não nada. tem briga, você não Não, vê não. cara enchendo a cara com música Não alta, vê, que não existe não isso. tem. Então aqui é um ambiente controlável, onde Sim. você pode participar Sim, normal. E é barato. E é barato a gente sentar ali e trocar uma ideia. Vocês falaram no vídeo passado até, as pessoas... Tem gente que é acostumado a comer fora todo dia, café todo dia. Sim. Não quer nem saber, vai Sim. mesmo. É mais fácil ela comer Do que ficar fora do comprando comida e fazer. que e fazer em casa. E uma vez eu conversando com um amigo depois do trabalho, ele falou, vamos tomar uma cerveja. Aí eu falei, vamos, normal, tal. E tem pessoas que vai compreender isso de uma outra perspectiva, só que o canal, ele exatamente é para isso, é você expor acontecimentos que às vezes para outros olhos, né, de pessoas com a cabeça não aberta, ela vai compreender de outra maneira. Eu bebendo ali com um companheiro e tal, não estava bêbado. Não estava aquela situação de embriaguez, não. Eu estava bebendo socialmente com ele. E ele comentando da vida dele, o que ele estava falando, e eu comecei a falar das coisas espiritual para ele. Mas sabe aquela sensação que você começa a falar e você não sabe, mas você fala, Uma mas eu tô inspiração errado, já, né? eu tô bebendo aqui, mas como é que eu tô falando das coisas de Deus pro cara? Sabe que você se cobrou, só que aí começa a falar, o cara começa a chorar pelas palavras que você tá falando, e era um espanhol. E ele falou assim, como é que você
bebendo, porque acho que ele acreditou, né, que Sim. um cristão talvez não beba, mas como é que você tá bebendo e você consegue falar dessa maneira que me tá me emocionando, que eu tô com vontade de conhecer a sua igreja agora. Só que eu peguei e falei pra ele, não, você quer ir? Vamos, eu te apresento. Ele foi umas 3, 4 vezes. Só que eu falei pra ele, a igreja pode ser na católica, pode ser em outros tipos de igreja, onde você se encontrar. Claro. Se você se encontrar que a igreja é você mesmo, siga o seu coração. Então para você ver que para mim chegar ali, será que uma pessoa supostamente, para mim chegar naquele momento com ele, será que uma pessoa talvez santificada Ia conseguir chegar nele? Não, chegaria? não ia. É engraçado que a Bíblia te dá respaldo nisso. Ela fala, me fiz de fraco pra ganhar os fracos. Me fiz de sábio pra ganhar os sábios, me fiz de tolo pra ganhar os tolos. Você não tem como, igual você falou. Ó, engraçado, né? Que eu cheguei a fazer visitas na FEBEM. Não chama FEBEM mais, é outro nome agora. Casa de recuperação. Não, é Fundação Casa. Fundação Casa. Casa. Agora é Fundação Casa. Eu cheguei umas 3 vezes, Belém ainda? no Belém ainda. E é engraçado você tá falando, né? Que se um santão chega num lugar desse, igual esse, daí que eu tava indo, na Fundação Casa, eu chegava lá e não tinha que falar com os caras. Sempre ia um irmão que já foi preso comigo, um cara que já foi do crime, que foi convertido. Que sabia Os caras a davam maior linguagem. atenção pra esse cara e pra mim falando de Jesus Cristo, os caras não ouviam, mano. É Por a quê? linguagem. Porque é a linguagem, porque é o que ele já viveu, porque ele tem história, tem transformação pra contar. Então Deus tem os seus vasos pra usar, sabe? Deus tem seus vasos. Então é o que eu falei, Deus não tá dentro desse copo, ele tá em vários. Ele tem várias formas, cara, de trabalhar. Deus é Deus. Entendeu? Várias formas de trabalhar. A gente quer colocar Deus num jeito, num formato, num dogma, numa igreja, sabe? Num gabarito. Deus não é isso. Deus é amor, Deus está em todo lugar. E a política no Brasil? Não, rapidinho, só pra falar de que você falou de ancião, pra fechar esse negócio da barba. Engraçado que você pode dar um Google aí, pesquisa aí. Ancião em hebraico. Ancião em hebraico significa barbudo, cara. Barbudo, olha, o título, ancião é barbudo. Não usa mais barba. Mas e a política, Rubão? Brasil, um pouco da Só a gente política tá dando aqui. já 1h20 de gravação. Filho, nós é livre. Não, Vamos vambora. que vamos. Vambora. Hein? E aquela parte lá da política, né? Do novo governo que entrou agora. A gente meio que comentou isso ontem. O Washington me fez uma pergunta bem engraçada, né? Uma pergunta. Falou, Paulo, você acha que daqui, tipo, 10 anos, 20 anos, como que vai estar o Brasil? A minha resposta, de imediato foi, se o povo colocou um ex-presidiário pra presidir o Brasil, amigão. Ou seja, Piorar, né? é daí Paulo, toca aí que eu problema é já o povo, volto. né? É daí pra melhor, é daí O pra problema melhor. é o povo, na verdade, né? Entende? É daí pra É melhor, o povo, ou seja, não é... não tem como. Cara, eu tô correndo um pouquinho de política, tô meio enfadado de política e igual você falou no vídeo passado de voltar, né? Se você voltaria e tal, cara, eu não tenho coragem de voltar, cara. O Brasil, né? O Brasil não tem coragem de voltar. O Brasil me decepcionou. Igual o Washington falou, né? Já teve política de estimação, também tive, acho que muitos de nós teve um lado. Ah, eu mesmo já votei no Lula. E eu me quando era também, antes, já votei eu votei 2 vezes no Lula, uma vez na Dilma e não passa nada. Só que hoje eu não tenho mais coragem de voltar, cara. O problema tá no povo. A gente vê aqui, cara, como que é diferente. Aumenta 10 centavos numa coisa, os caras param de comprar. Não aconteceu comigo aqui, mas me contaram que teve uma vez que aumentaram gasolina, as pessoas abandonou o carro na rua e foi embora que o carro deixou abandonado. Enquanto não abaixar, Nem na ninguém usa gasolineira carro vai, mais, nada. E no Brasil, né, teve aquele... Faz passando fila. Jornal, os caras comprando água. Água, faz fila, cara. Fila Briga pra comprar um bagulho que tá caro, mano. Ou seja, aqui, a gente tá pagando aí 1,16, 1,15, né? Hoje, se vai pra 1,40, 1,30, você não vai Não, ver... tá ó, 1,30 na verdade agora o diesel, né? não, mais barato. tem lugares que você encontra um pouquinho mais Sério? barato, sim. Mas eu mais digo barato, assim, 1,30. então, mas aí, vamos supor que vai pra 1,70, 1,80, Não 2 compra, ninguém euros. compra. Você não vai ver aquela fila de carro. Eles fazem protesto. Ou seja, não Para. eles não vai. É. Se não abaixar, não vende. Não vende. Se não, deixa lá. Então, e o brasileiro não E entende isso. já é diferente. Não, avisa que vai ter greve de caminhão, os caras compram tudo que tá lá, fica desesperado. Não, mano, deixa pra Mas acontecer. eles não estão preparados pra É. isso. Entendeu? Isso que Essa é difícil, mano. Muito chato. Tem que mudar a mentalidade. Tem que mudar a cultura do Brasil.
O problema é que isso vai demorar muitos anos, cara. E eu não tô afim de esperar. Esses anos. Eu não tô afim de esperar, eu prefiro... Mas a sua mudança pra cá foi mais ou menos nesse termo, né? Ou seja, melhorar a família, né? Sim, eu pensar no futuro da minha família, fugir da insegurança, que, meu, é fora do sério aqui. Sem brincadeira. As lanchonetes deixam as mesas, as cadeiras pra fora da lanchonete à noite. Fica aí, né? Fica a noite inteira fora. Deixa no Brasil, os caras levam tudo. Você já leva quando tá aberto. Aberto, os caras já arrasta uma cadeira. Já leva embora. Imagina, cara. É surreal, assim. É muita. Você sente a segurança, sabe? Você sente, cara. Sair na rua. Você pode sair com o celular de noite na mão. Meu, no Brasil nem de dia. Imagina de noite. É meio complicado. É assustador, cara. A segurança você sente, a escola você vê que é boa. Escolas são bons, meus filhos são meu filho. E a parte de médico aqui, pra quem chega agora? Médico já é embaçado. É. Olha, nunca imaginei que eu ia falar isso, mas o SUS faz falta, cara. Quando falavam no Brasil que o SUS é referência no mundo, eu falava, mano, vocês falam isso porque vocês não estão aqui usando o SUS. Mas quando você vai pra fora, realmente o SUS é bom. Mano. Faz falta. Perto dos outros países, assim, pelo menos da Espanha que eu tenho, tô aqui, né? É diferente. O SUS é muito bom perto daqui. Primeiro, para você passar no médico aqui sem pagar, que é pago, você tem que ter uma tarjeta sanitária. Pra você ter uma tarjeta sanitária, tem que ter pelo menos 3 meses de empadronamento. Essa tarjeta sanitária seria a carteirinha do SUS, né? A carteirinha do SUS seria no Brasil, né? E para você ter, você precisa estar pelo menos 3 meses empadronado, que aqui tem uma lei que fala que você tem que mostrar para o governo onde você mora. Então toda vez que você muda para uma casa, você tem que ir na prefeitura. Seria a prefeitura, que é uma junta, né? Junta de Galícia. Junta de Galícia, e você tem que fazer lá, mostrar onde você mora. E você tem que estar com esse documento pelo menos 3 meses numa casa, para você pedir a solicitação dessa tarjeta sanitária, que é uma tarjeta diferente para quem não tem os documentos, o NIE, essas coisas. E ainda demora mais uns 3 meses para chegar, então é sofrido. Então quando você usa o médico, ele vem uma fatura para sua casa, você tem que pagar. É complicado. Tem que pagar. E eu vou te falar, não é bom atendimento. Os caras têm, igual já falei, os caras têm preguiça de trabalhar, meu. Os caras têm preguiça de trabalhar, é ruim. Bem complicado. É bem ruinzinho. A infraestrutura do prédio, do hospital, é boa. Top. É boa. Meu filho já ficou internado, eu sei que é bom. Só que o atendimento, cara, é muito ruim. Vou dar um exemplo. Meu filho teve uma queda na escola e ralou o braço. Aí foi numa sexta-feira. Aí ficou sábado e domingo. Domingo ele acordou muito mal, o braço inchado e inflamado. Eu levei no hospital lá, né, na Galícia. Vigo, na verdade, Vigo. Uhum. E tava inflamado, o cara falou assim, ó, tirou um raio-x, falou assim, ó, não dá pra ver se tá quebrado. Aparentemente tá. Não dá pra ver que tava inchado. Ele já não tinha ele prova. Tava na dúvida, o médico o médico na dúvida. Com raio-x na mão, falou, ó, não dá pra ver direito, que tá inchado aqui, não dá pra ver. Provavelmente tá quebrado. Meteu o gesso no moleque, tudo inflamado. Nossa. Só passou ibuprofeno pro moleque. E o que aconteceu? Não tava quebrado o braço dele. E o que ele não conseguia ver era pus, tava inflamado. Piorou, depois de 2 dias, tinha que voltar, tava vazando pus dentro do gesso. Vazando pus. Ou seja, tava. Aí ficou mais 5 dias internado, não tiraram um raio-x nunca mais, internado. Não tiraram nenhum raio-x, não fizeram nenhum exame de sangue pra ver a infecção. Ficou internado por infecção, mano. E mesmo assim eles ainda. Mesmo assim não fizeram exame. Só deram antibiótico. Só ficar esperando sarar pra ver. Nossa. Não fizeram um exame, cara. É louco. Não, isso. aqui você vai com uma dor de garganta, eles mandam você tomar ibuprofeno e água. Remédio aqui é Tá com qualquer coisa, frieira, ibuprofeno e água. E bezetacil, você vai preso. Vai preso de bezetacil, esse cara te mata. Antibiótico vai aqui. Preso. Passei uma experiência aqui. Meu filho tava com o nariz entupido, a gente costuma lavar com soro, né? Sim. Fui na farmácia, pedi um soro de 1 litro, porque pra lavar precisa de bastante. A avó falou, não, só posso vender de sachê. Pra vender esse soro de 1 litro aqui tem que pedir. Mentira, era mentira, eu acho. Né? Ela te enganou, porque. Tinha que vender. Sim ou sim? Mas é imigrante, né, cara? Eles faziam. Aí que ela falou, não posso vender, só posso vender esse pequenininho aqui. Se você quiser com um de 1 litro, tem que pedir receita. Mentira. Olha as ideias, cara. Mentira. Loucura. Eles aproveitam. Tô falando da medicina aqui, isso é doido. Nunca pensei que ia sentir falta do SUS, cara. Principalmente pra quem acaba de chegar é difícil. Então, sem tarjeta sanitária e tal, depois vai mudando, né? É uma questão pro pessoal conseguir entender também. Aqui, por exemplo, no Brasil tem a farmácia popular, tem os remédios genéricos, né?
Sim. Que Aqui não. aqui não existe isso. Genérico. Por exemplo, se você for numa farmácia, é um valor fixo. Fixo. Então, se você for numa farmácia buscar um É o mesmo ibuprofeno em uma, é o mesmo preço nas 50 todas. mil É o mesmo farmácias que preço. tem. Tem essa Então, lei. Isso seria bom no Brasil. Seria. Os remédios essenciais, ser E tabelado. não é caro, né? E a parte que se você Tá tem a carteirinha, galera, a carteirinha que é Às essa vezes até carreta, não né? paga, às Você vezes. não paga, porque o governo paga por Paga você. pra você. E se paga, por exemplo, um É bem remédio. pouquinho. Se você tem a carteira Eu já cheguei a sanitária, comprar se antibiótico você tem a por carteira centavos. sanitária, um remédio, se você fosse comprar sem a carteirinha, seria, 2 euros. E você com a carteirinha, você pagaria 16 centavos. É, só centavos. Cêntimos. Sim. Porque dizem, né? Não sei, vocês vão falar, que tô pouco tempo aqui, que como você paga o IVA, que é o único imposto que tem aqui, é meio que você já tá pagando aquele remédio, né? Sim, Só na desconta verdade, eles do distribuem. imposto. Só que tem uma questão, Dizem, né? Não sei uma bem. questão que vocês vão me ajudar. Vocês vão me Vamos ajudar. Aproveitar que você chegou agora. Sim. O imposto é único, beleza. Só que como que é distribuído Esse imposto. esse imposto IVA fixo para os estados, ou para os municípios, ou para as Não províncias? sei como funciona. Não, acho Então, cara. então a gente vai estudar sobre aí- esse tema Aí eu Até trago porque- pra para a galera. gente trazer para o nosso... E aí, como é a União Europeia, então os caras também pegam dinheiro dessa União também, né? É, na verdade, o dinheiro Pra da isso União não, Europeia pra é isso outra acho coisa. que não, é, Não, pra é isso aí outra acho Deve que ser coisa. para outros tipos. É Porque- mais pra economia, eu acho. É, Mais parte de isso. economia, né? É. Então a gente vai distribuir, é a nossa missão, a gente estudar um pouco Sobre isso. como que é a distribuição do IVA, né? Então, Sim. o IVA ele é único, beleza. Só que como que ele é distribuído para a Galícia, por exemplo? A gente paga aqui os impostos, vai para um governo central, vai para um governo... A gente não sabe, verdade. Na verdade, eu acho, né? Vamos entrar nesse assunto aí no próximo vídeo, né? Se a gente consegue sim entrar nesse. Mas eu acho que, vamos supor, pega, né, o dinheiro de todos os pueblos Faturamento que teve. e manda pra central, que seria, creio que Madrid, né? E aí dali seria feita Voltaria o dinheiro para cá em um feitas outro de- momento. Claro, seria feita a distribuição. Creio, né? Não tenho certeza disso. Tá ok. Ah, e Mas a semana gente que vê. vem, pessoal, a gente vai ter uma... Já comentei no vídeo anterior, a gente vai ter uma gadega, uma amiga nossa... Que top. Ela fala o gadiego, né? Que é o portunhol, parecido com o portunhol. E ela só fala gadiego. Então, Vai ser top. e ela entende português. Então eu vou falar em português. E o que ela fala na língua daqui gadiega, ela é Que é espanhola. uma mistura de espanhol e português. Só que a língua aqui é gadiega, vocês vão conseguir compreender muitas Vai, das coisas. vai. Então eu acho interessante Top. de poder falar na nossa língua, ela entender e ela E ela responder. responder em outra língua. Só que na língua local. Aham. Vai ser interessante. Pra semana que vem, pessoal. Sim, Tô de sim. férias, então Dá pra. Top. dá pra aproveitar. Mas é esse e o Rubão. E a parte de você pegou um carrinho e tal. E aí, como é que foi essa Por história? isso que eu falo, tem que vir com dinheiro, cara. Eu falaria isso pro Rubens passado. Você tem que ter um carro, que é mais ou menos um carrinho razoável, 1.500 euros. Você tem que ter uns 1.500 euros pra alugar uma casa. E você tem que ter uns 1.500 Mínimo. euros pra viver um tempinho, né? No mínimo, que é pouco ainda, tô falando isso pouco. E... Bom, o carro aqui é top pra você comprar, mano. Perto do Brasil. É Mas muito comprar. difícil pra você Esse comprar carro um que você falou que você tirou no Brasil custava quanto? Mais caro que você teve lá? O carro mais caro que eu tive lá, Corolla. Quanto? 110 mil. 110 Reais. mil. Sim, claro. Reais. E aqui, quanto que esse carro Aqui vale? eu pesquisei já, esse Corolla tá 7 mil reais. Euros. Euros, perdão. A Diferença. diferença é absurda. Você- Tá certo que esse carro, quando eu comprei, foi em 2016. Eu tô falando pelo valor de 2016, né? Era Agora em assim. 2016 esse Corolla tá Você não zero tem, outro você preço. não tem a ideia de quanto estaria esse Naquela carro hoje? época- Não, né? Hoje lá, esse carro lá. Hoje deve estar uns 60 mil. Mesmo assim. Mesmo assim tá, entendeu? Se você trocar, se você Mesmo se fizer- você converter, como o pessoal se você costuma, que não pode, se você né? converter, dá esse valor. Ah, legal falar Ah, sobre pro- conversão. Que eu vi vocês falaram no primeiro ou no segundo vídeo. Caramba, você sobre tá, não conversão. tem nada no Eu nosso, assisti no todos. nosso canal, hein, Todos. Como todos. você acha que ele achou cara? nós? Parabéns, Como cara. você acha que ele achou nós? Parabéns, cara. Sobre conversão, vocês deram uma palhinha, mas eu queria dar uma implementar, uma esticadinha. Vamos aí. Quando você quer fazer uma conversão, a forma correta não é um por um e nem falar, você converte isso aí que você vai dar igual. Não. Primeiro, você tem que ver qual que é o salário mínimo do país. Primeira coisa. Aqui é 1.050, se eu não me engano, se não, então é 1.050. Então, como você faz a conversão correta, que você tem que fazer realmente? Como que você faz? Você pega, por exemplo, o litro do diesel. Pega um litro de diesel, outra coisa, vou dar um exemplo do diesel. Pega um litro de diesel
e ver quanto tá. Aqui tá 1,30. Vamos jogar Vamos falar do leite? Leite, vai, bala. Mas nós não sabe quanto tá no Brasil. Não, Melhor falar diesel. Ele sabe do diesel porque é o preço da gasolina de lá e daqui. Tem que ser uma coisa pra gente fazer uma... Pega a calculadora aí pra nós fazer. O Paulo, isso. Paulinho. Ixi, eu vi no vídeo passado que deu um trabalho. Até ele tomou a calculadora da minha era mão. vezes. O cara é fogo, mano. Até ele tomou a calculadora. Pega essa calculadora. Isso aqui pra cá. Pega aí, 1,30. Não, coloca 1.500, 1.050. É mais fácil. Essa é a forma correta de você saber mais fácil, se o seu dinheiro tem valor no Brasil. Essa é a forma correta. Pega aí. Pega a visão. Pega a visão. Vai você que é o cara da calculadora, vai. Fala aí. 1.050 dividido por 1,30, que é o litro do diesel hoje. Quantos litros de diesel você compra? Peraí. 1.050? Sim, que é o salário mínimo. Dividido por? 1,30. Deu 3.000, não, 800, 1,30, tá certo? Aqui não tem o ponto. Aí, ó, 30. Daria 8 milhões... Não, quantos litros? 80 litros. 80 não, 80 não, 800. 800 com 7. 800 litros. 800 litros. 800 litros. Então, você com um salário mínimo, você compra 800 litros de diesel. Perfeito. Quando eu saí do Brasil, o diesel estava R$7. Agora a gente vai pegar o salário mínimo do Brasil. Tá, então a gente tem 800 litros. Um salário. Vamos arredondar. Vamos arredondar. Um salário com 800 litros de diesel. Ok, então... Daqui, da Espanha. Que na verdade esse salário bruto, mas você nunca vai ganhar isso. Você vai ganhar no mínimo 1.300. É a faixa. Ou seja... Não, chega a 1.050. Vai, Sim, mas com desconto. Dependendo do trabalho. Sim, é. sim. Vamos deixar assim, 1.050. Tá, então vamos lá. Agora o salário mínimo R$1.300. R$1.300. Dividido por R$7 o litro do diesel. Se tiver outro preço, vocês colocam no comentário. Por favor. Vocês colocam no comentário. 185 litros. Olha a diferença, Agora coloca cara, aí, do poder de compra. 85 menos 800. Quantos litros a mais a gente compra? Tá, então 800... 135 litros, você falou? É. 180... Com um salário mínimo do Brasil, você compra 135 litros de diesel. Cara. Então a gente consegue... Sobra ainda. Ainda sobra 665 litros. Meu, é litro demais, irmão. Então, por aí sim você fez a conversão certa. Isso aí você vê o poder de compra. Isso é poder de compra. Porque a Espanha não tem petróleo. Petróleo. Assim, nem é usina. Tudo comprado. Não. É tudo vem de nem fora. refina. Tudo vem de fora. Então, assim que faz a conversão. Quando você quiser fazer uma conversão real, você pega um produto. Imagina o leite, que o leite aqui... Aí sim. Porque senão falar, por que não converte pro real pra ver? Então converte pro dólar, converte pro dinheiro da Bolívia, Argentina. Outro dinheiro. Por que logo o real? Por que só tem que ser o real? Então a forma certa é essa. Então imagina o leite, né? Que aqui é 1 euro, vamos dizer assim. 1 euro. No Brasil, no mínimo, acho que o leite deve estar uns 12, 13. Não, acho que não. Acho que com tudo isso não é possível. Tá não. Será? Eu tava Deve ser com uns 3. 6, 7 reais. Tá caro ainda, né? Eu não sei. Uma caixinha. Fala aí no comentário. Você veio de lá faz 10 meses, não lembra? Não, era caro. O cara não tem filho pequeno, nós não toma muito leite em casa. Meu filho tem 9 anos menor, a gente não toma muito leite. Ou seja, imagina o único animal que toma leite depois de desmamar é o ser humano na natureza. Só nós. Eu tô fora, faz muito mal o leite. Pra mim, né? O leite E ainda mais que eu parei de tomar, quando eu tomo faz mal, você acredita? Dá intolerância, você desacostuma. Ou seja, é nessa conversão que é onde você vê. Então é por aí que percebe o E a poder gente de meio compra. que entrou no poder de compra, porque é interessante, né? Às vezes o pessoal fala, pô, tá na Europa lá, me traz um celular, Sim. não, me traz isso. Mas às vezes a pessoa fala, tá bom, quanto que é aí? Aí você fala, 150 euros. Aí vai fazer a conversão pra lá, aí tipo... Não compensa, não compensa, algumas coisas não compensam. É quase igual e tal. É igual vocês falaram da barra de chocolate. A forma foi R$45, né? Quantas barras de chocolate você compra com salário mínimo? Aí você vê, é muita diferença. Isso é o poder de compra que nós temos. Entendeu? Sim. Ou seja, você pode sair com a sua família. Eu vi no vídeo passado também que você falou que um cara aposenta com uns 2.000. 2.000 mais ou menos. É o máximo, o mínimo. É o máximo que ele pode chegar. E até o Watch falou, mas não é pouco não pra viver? Mano, 2.000 euros, o cara já tá aqui, aposentou, então quer dizer, tem uma estruturinha então, já tem a sua casinha, tem seu carrinho. Hoje 2.000 pra nós não é muito não. Não é muito, não, porque nós tá conquistando coisas. A gente tá conquistando, mas um cara que se aposentou, é europeu, é um dinheirinho, ele não tá despreparado, ele já tem sua casinha, tem seu sítiozinho, que aqui, como a gente mora em Pueblo, tem várias fincas aqui, os caras plantam uva, não dá muita coisa aqui nessa terra, não é muito boa, né, por causa do clima, mas uva, azeitona, que eu já percebi. Uma coisa interessante que eu gostei de você é que quando poucas pessoas falam isso, muitos imigrantes vêm pra cá
Só que poucos vê o mínimo de onde ele está vivendo. Então você veio para Galícia, cada província que eu vivi, eu busquei a história daquele local. Sim. Então eu vivi em Madrid, busquei como é que foi construída aquela cidade, vivi no País Vasco, eu vi, eu estudei como é que foi a cultura deles como é que ali. formou aquilo, né? Aqui também, na Galícia, eu estudei o que aconteceu aqui. Então aqui, na Galícia, é uma mistura muito de estrangeiro. Sim. De pessoas que vieram de outros países, de Portugal, de Como outros... tá na divisa também, tem influência. Veio para cá, de então Portugal. a Galícia ela foi constituída por Na imigrantes. verdade, tem uma história da Galícia que aqui onde a gente viveu era Portugal. Sim. Eu já ouvi falar também. Aqui era Portugal. Aí teve a guerra, né? Isso aí E aí lá no Rio. mandaram eles pra lá. Ou seja, meio Era que maior, diminuiu É. Portugal. Portugal Portugal só- essa parte inteira Só da lascou Galícia. nós e se lascou, já percebeu? Nem pros espanhol colonizar a gente, Ó. a gente já falaria espanhol, pô. Ou seja, a Galícia inteira, quase toda era portuguesa. Esse lado aqui dessa costa aqui era tudo portuguesa. Aí quando veio, né, o pessoal lá de Madrid lá, veio arrebentando pra cá e... meio Fora que nem você falou, você estudou um pouco sobre a situação. A gente aqui foi dominado pelos muçulmanos, Sim. foi dominado depois os romanos vieram. Vieram, Aí depois os que muçulmanos... foi as cruzadas. Foi as Você cruzadas. vê, foi as cruzadas, os caras expulsou os caras É, daqui. inclusive, uma Morreu gente pessoa, com a uma peste, pessoa que mano. gosta. Segue a gente no Shorts, que o Paulinho ele gosta de postar algumas coisas lá no Shorts do YouTube, no nosso canal. Mostrar a ponte romana Que tem lá. Tem uma ponte romana aqui que histórica. foi top. construída. É em Salvaterra, né? A da- Foi Não, aquela de Salvaterra? aqui. Aqui também. Ah, essa Aqui também foi embaixo. construída. Aquela ali Foi. também foi? Todas essas É que lá tem a pontezinhas. plaquinha, essa eu não vi. Aqui Salvaterra embaixo. tem uma. do Rio. Essa Não aqui. sabe, foi escrito- tem um monte de rua paralelepípedo que foi feito pelos Sim, romanos, sim, cara. então- Roma dominou tudo, né? Tem um lugar que eu quero conhecer aqui perto, dá uns 40 minutos de carro, que é uma cidade, é um acampamento romano. Que top, tem que ir E eu também. quero ir lá. Onde é o nome? Não vou lembrar, mas é aqui próximo. É um acampamento mesmo, é o maior que foi encontrado. Que tá preservado. Não tá preservado como Vive deveria. gente ainda lá? Não. É guardado então agora. É um Já lugar. mexeram um pouco, né? É um local próximo a um rio assim. Ali foi um acampamento romano para eles Que invadir, fazer os bagulhos. Então era de pedra. Estratégia. Então só ficou Os destroços. Sobrou. os destroços. Então, Mas às é vezes, top. quando enche a água, tampa. Então tem que ter um momento certo de ir lá. E ele tá aqui próximo. Eu Que quero top. ir lá. Quando E você se for lá, avisa seguir a a gente. gente aí. Te mostra, Mandar no pro shorts vou também. pôr no shorts, Então eu quero ir lá ver esse acampamento. Foi um dos mais grandes que já encontraram assim na nossa região aqui, ou até mesmo na Espanha, que acampamento mesmo que os caras construíram para guardar armas, guardar toda essa parte. estratégico, né? É top, mano. É top. Né? A história, A cidade é muito a história- histórica aqui. E a né? história chama, né? Porque você começa a ver. Aí é onde entra, né? Vamos supor, a gente do Brasil, não que a gente tá falando mal da nossa terra, mas, pô, a gente foi colonizado por um país que já vinha vinha de zoado. histórias, né? Eles levaram o bandido pro Brasil. Já vinha de história. Olha só a história. Ou Então, seja, lembra nós. da- Então nessa história nós éramos Como leigos. não? Nós éramos os inocentes, vamos dizer assim, né? Sim. Entre comilhas. Porque chegou lá, né? A malícia veio daqui pra Já lá. fez. Porque entendeu? lá tinha os índios, era a floresta. Não tem nada Aqui de- já era cidade, já era Não teve nada carro, de já era... descobrimento do Brasil, cara. Esse papo é furado. Eu Descobrir acho- um bagulho. Eu vou chegar na sua casa e falar que descobri. Tem uma teoria top sobre isso. Isso aqui eu nunca ouvi falar. Ninguém falar isso aqui, hein? Escuta aí. Eu nunca ouvi ninguém falar. Eu fiquei pensando assim, por que a Europa é tão desenvolvida e já a nossa América não é tão desenvolvida, a parte do sul? Mas tem um porquê. Não, mas deixa eu falar o meu Ah. porquê. Deixa eu pôr o meu ponto de vista, porque Vai, daí vai. entra ali. De repente eu entraria- pego alguma coisinha. Entraria no seu ponto que você nunca ouviu ninguém falar, então Nunca. provavelmente vai ser a mesma que a minha. Vai. Primeiro, que a gente tem 500 anos. Não, Como é? 500 anos Nós já- de descoberta, mas tô Então. falando de antes. Então, Teve a Inca. Europa, ela tem, cara. E você acha que o Brasil não, cara? Peraí, não, Tem o Brasil pirâmide não. no Brasil? O Brasil já tava lá faz tempo. O Brasil Não, tem eles- pirâmide dos Inca, coisa de... O Brasil não. Sabe por Ô! quê? América Latina. No Brasil não tem Não, pirâmide. dentro da Amazônia, eu falei errado, dentro da Amazônia tem pirâmide. Não Ô. sei que se tá dentro do Brasil. Ô, Pesquisa aí, pelo No amor de Deus. Chile, no Chile tem. Não importa, na cara. Bolívia. Mas o tem. Chile é a partir da Ô, Amazônia. mano, você acha que os caras Não, que tava, os só caras... na- Mano, o Chile tá lá embaixo, mano. Não, o Chile não. Não, Então, tá lá na costa. Ou O Chile tá seja, lá embaixo. eles saíram daqui para descobrir outros países.
Só que quando chegou no Brasil, eles acharam que não agora tinha eu quero ninguém. Pesquisa aí, o que tem de Chega histórico pro do Brasil? próximo, vai voltar? Você quer voltar? Quero voltar. Então voltar. fechou, então no Mas deixa eu próximo. então falar meu ponto vai, de vista. vai. Então nem vou falar Brasil, já que você deu esse corte, eu não tenho certeza. Então Ok. já... Ok. Vamos dizer do Chile, já que você Ok. falou, tem pirâmide dos Incas. Isso. Os Incas foram uma sociedade muito avançada Sim. pra época, muito, muito. Inclusive eles- dizem que tem uma eles cidade tinham perdida de diagrama. ouro. Você Eles tá tinham ligado? Essa diagrama, história? eles tinham diagrama, eles sabiam ler estrela. Sabia ler ler- estrela, cara. Tem muita arqueologia lá. E... Poxa, você tava falando? Tem muita da arqueologia. teoria, Da teoria. da minha teoria. O que passa? Cara, eu fico pensando, por que será que é tão evoluída a Europa, sendo que a civilização deve ter mais ou menos o mesmo tempo que tem lá e aqui? Por que desenvolveram tanto? Aí eu fiquei pensando, cara. Até hoje, se a gente for reparar, quando chega o frio aqui, o que você tem que fazer? Imagina isso, hoje nós tem calentação. Imagina os caras vivendo aqui há mil anos atrás. Aqui e 1000 anos atrás na América do Sul. A diferença. Qual que era a diferença desses dois países? Essa é uma teoria minha, hein? Ah, tá. Sem descobrimento ainda. Sem descobrimento. Ok. Tô falando de 1000 anos. Tô falando de 1000 anos. Ok, 1000. ok. Tinha povo aqui. Tá, tô tentando Povo. aqui- Entra tá, no vamos raciocínio. lá, vamos lá. Povo totalmente com a cultura antiga. Tô falando de gente construindo casa com a mão, sem tecnologia. Ok. 1000 anos não tinha tecnologia. Ok. Tecnologia é de agora. Por que evoluíram tanto? Eu fiquei pensando, cara, no frio. Eu fiquei pensando nesses caras aqui no frio, há 1000 anos atrás. Quando dá esse frio bravo que nós fica, dói a mão, dói o corpo. E hoje ainda nem é esse frio, né? Porque antigamente Era não pior, tinha... né? Claro. Aí, beleza. Eu fiquei pensando, mano, os caras tinham que se preparar pro frio. E aí ela Os caras tinham que se preparar pro frio. Até hoje, mano. No Brasil, os caras tá... Pô, se tiver uma terrinha, enfim, umas plantas dá sozinha, fruta, animal, rio, nós pescamos a nossa mistura, cara. Eu acredito que o frio é a causa desse povo ter desenvolvido tanto, ter criado tecnologia. Europa em si. A Europa em si. O frio. Minha teoria é que o que fez o povo desenvolver aqui é se preparar pro frio. Os caras tinha que reservar lenha, Não, tinha que preparar a tecnologia Mira, pra viver. eu vejo essa Casas, olha as casas, tô falando que eu sou albanir. A casa dos caras é Tem tudo nada a ver completamente. Tem com nada o a ver com a tecnologia que nós temos no Brasil. Tudo é simples. Nós é um povo muito simples, criado com coisas muito simples. Os caras sempre foi muito avançado, mano. Sempre tinha que se preparar. Você vai saber disso. Eu trabalhei na construção, aí meu patrão era brasileiro, ele falou assim, ó, vai chegar uns sacos de pedra aí, e falou nossa língua, né? Claro. E aí você traz pra cima. Aí eu falei, mano, são tipo assim, 4 andares, só que naqueles apartamentos que é tipo, cada 12 lances de escada você chegava num. Altão. Aí eu falei, escadinha pequenininha de madeira antigão. Eu falei, mano, eu subi Vou isso daqui sofrer pra ver. com saco de pedra, velho. Já imaginando nas Sim, pedras que é, sim. né? Falei, puta, beleza. Aí chegou o saco. Mano, os sacos de pedra aqui é aqueles isoporzinhos. É isso pra ele. Fala, Que mas como é que é o nome disso? Polispam. 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 É de isopor. Mas Os caras fazem parede de isopor, mano. Pra segurar a pedras, temperatura. as pedras que misturadas com cimento Sim. é umas bolinhas que não pesa. O saco pesa. inteiro não pesa Não pesa. 2 quilos. É proibido aqui, pelo menos na Espanha que nós estamos, saco acima de 25 quilos. É. Não tem nada mais que 25 quilos. Um ser humano o não ser humano pode, não sofrer, não ter problema de saúde. Meu, ó, esse tema de... As paredes, tem parede de quase 1 metro de gordura, mano, de largura, de ancho. 1 metro as paredes, nós colocamos um ladrilho de 8 centímetros no Brasil e reboque, já era. Já era. Aqui não, eles fazem... Então, duas mano, paredes. pensa, Se adaptou, começa a pensar se nisso adaptou. 1000 anos atrás. Os adaptando, caras pensando, né? eu tenho que criar uma tecnologia pra preservar a vida dos meus filhos. Vou fazer umas paredes de pedra. E aqui é engraçado que é muito vulcânico, né? Eu já percebi que tem muita pedra. Então, o que eles tinham na hora? Pedra. Até hoje, os caras constroem casa de pedra. E é Mas larga isso, as paredes. Porque a pedra vem mais daqui. Já é daqui Mais mesmo, barato. tá Agora muito você vai fácil pra pra eles. lá, quanto mais pra lá você vai, menos mais casas difícil. de pedra você vê. Sim. E engraçado, tem uma lei também, se você quiser destruir uma casa, você tem que pedir autorização do governo. Então eles Tem mantêm patrimônio muito, histórico. eles preservam muito a arquitetura antiga, é top, é por isso que a cidade é bonita, cara. Muito bonita por isso. Eles preservam muito. E uma coisa que também cultural deles, vocês podem falar, eu trabalho muito em casa de muita gente, né? E normalmente o filho mora com o pai e com a mãe, filho velho. Nós falou isso. Hoje eu tava numa casa de Nós um falou. casal de filhos na casa dos velhos. E o que acontece? Eles acabam herdando essa casa e continuam nessa casa e reformam essa casa e passa para outro.
eles não constroem, eles estão meio preguiçosinhos, mano. Perto de nós, Nós entrou nesse tema, né? A Sim. gente entrou no tema de que a gente constrói família cedo, Sim. né? A gente Quer quer sair de conquistar, casa, quer isso. Eles e aqui nós não. são bem E sossegados, aqui cara. eles são, tipo, há 30, 40 anos tá na casa do pai. Sim. Aí se começa a namorar, não pensa em casar, Não pensa. fica naquela, né? Eles são mais, assim, reservados. Tem poucos nessa- filhos. Sim. Tem gente aqui que com 40 anos tem o primeiro filho. Então, eles são assim. A cultura aqui é isso, É 40 anos. Primeiro, Eu primeiro falo- eles eu falo constroem por mim. a parte financeira. Depois que cara, Eu falo por mim. E olhe lá, cara. aí entra em dois temas, né? Eu falo por mim, né? Um tema de que é já vi gente ficar assustada, tipo, como? É. Meu, você tão Novo, jovem, já é. tem 2 filhos, já é É casado. absurdo. E entra naquela parte, né? Que a gente comentou, né? Se você se aposenta aqui com 2.000. O cara já vem. Já tem uma casa do pai construindo, dele, já vem entendeu? Uma herança. naquela estrutura, né? Igual nós. Não é. A gente, meu, vai pra luta. Ah, não consegui comprar casa, não, vou viver de aluguel mesmo. E eu vou ali, vou aqui e No tal. Brasil, um monte de irmão tem que dividir herança com um monte. Aqui não, os caras já vivem na casa mesmo com a Aqui, irmã. e outra, aqui é interessante que se tem uma família que tem bastante irmãos, o pai e a mãe procura deixar pra cada um. Eu lembrei de uma coisa que você falou que no Brasil você pode fazer doação. Até 50% do máximo. A doação Um filho mesmo, sem você pagar sabe. imposto, né? Sim. Eu fiquei sabendo recentemente, tem uma pessoa que a minha esposa trabalha cuidando dessa pessoa, ele tem 48 terra, casa, Sim, seja lá o sim. que for. Aí a gente conversando, eu converso com ele, que a gente é amigo, né? Ficamos virando amigo. E ele falou assim pra mim, você acredita que eu tô dando as minhas terras Ninguém com quer. meus familiares? Só que eles não estão aceitando. Eu falei, Que doideira. dá pra mim, né? Dá pra mim, pelo mas amor por de que Deus. que não estão aceitando? Não quer responsabilidades, cara, eu acho. Não. Não, tem Falei assim, história. então, pela terra, as 48 terras sendo minha, eu pago só 6% Do imposto. de imposto. Só que quando eu vou transferir pra ele eles essa começam a pagar terra, um monte. ele pagaria 21%. Ah, que é o IVA. O IVA é 20%. Eu falei, mas mesmo você regalando, mesmo você dando uma casa, um terreno pra alguém, ele falou assim, sim. E às vezes o terreno ali, o governo É vai lá, caro, às vezes, valida por 60 mil, tem que pagar 20% aí a pessoa disso. fala, porra, você tá me dando negócio, eu vou ter que Tem dar que um... me endividar. Então vai dar 10%, vou dar quase 15 mil euros. Pode ficar com isso daí. Ele falou Mas eu assim, não quero. não, eu não quero não. Os O caras governo tão é fazendo muito isso forte aqui, as leis são muito fortes. É. O governo manda muito, cara. Eu já percebi isso. O Aí, governo aí, manda aí o cara morre, não tem pra quem deixar, pra quem que Fica pro governo. E o governo vende. Vem. Vai ganhar de todas as Como é formas. que eles fazem? Leilão, Leilão. Eles vendem de toda forma. De toda forma ganha. É o que o governo é muito forte, é muito Aí, grande, muito se eu inchado. for olhar, eu falo assim, aí entrou aqui, dá pra mim. Mas você também recebe os às vezes 21%. eu olho assim e falo, Como é que eu vou pagar deixa quieto, 21% de IVA, né? deixa quieto, não É quero muito não. dinheiro. Ou seja, pra passar por nome você ainda vai ter que pagar. Fazer a documentação e pagar Dando, o IVA. tá dando. Eu sei, Tá eu sei. vendendo, tá dando. É diferente, é diferente. Então, caramba, cara, pra você, tipo assim, você vai dar pra alguma coisa, você pagaria o IVA. Sim. Tipo, Doideira, né? e o cara tá com 48, provavelmente vai passar pra algumas pessoas que vão aceitar, e não tem filho, não tem ninguém, e vai morrer, coitado. E Vai ficar bem. vai ficar tudo aí. Até a casa, sabia? Que se ele deixar a casa dele pra alguém, a pessoa vai ter que pagar pra ficar com aquilo. Não, mas aí você deixar essa casa pra mim. Dá Mas pra aí encarar, você teria né? que pagar. Aí, Dá pra aí. encarar, né? É, Não, mas eu digo assim, você tem que pagar ainda. Ou seja, se a casa foi 200 mil, você tem que pagar uns 21%. Senão você não consegue pegar a Nossa, é casa. pesado, você não sabia, não. só que é mais fácil você pagar os 21% Do que só nada. do que Do que os não 200 pagar mil. aluguel, né? Fora Sim, aluguel, sim, fora sim. prestações. Só que se você parar pra pensar, se um terreno aqui, porque aqui, né, gente, aqui é diferente. Você não pode pegar um terreno e falar, não, eu tenho esse terreno, eu vou construir. Não, Você tem que ir Não, lá no, autorização. você tem que ir lá no ajuntamento, né, que é a prefeitura. saber se Eles aquela vão- terra ela Pode, ela porque pode ser não analisar, urbanizado. isso, eles vão analisar se a Esse região BO ali é urbanizada, se tem direito de construir Tem autorização. e pra ainda construir. tem um mais. Que às vezes só pode plantar. E tem que saber o que pode, O que pode. porque não é qualquer coisa que você pode plantar, ou seja, e nem eles pode, vão- e tem o tamanho. Não sei quantos por É. cento do terreno que pode construir. Claro, se o terreno for de 1.000 metros, você pode construir 30%, 50%, 30%, 40%, é. alguma coisa assim. É. E os outros, você tem que É deixar doideira, ali, doideira, doideira. então é bem complicado. Como a gente tá em Pueblo, tem muita terra aqui que não pode construir. Nada, Só plantação. nada. E tem que saber o que plantar.
Sim. Você E não se leva o cara pra resolver polícia. construir escondido, Só Vai que- preso. Vai- 15 Não. anos. Acho que é 15 anos, um 15 ano. anos, Não, acho que é um não, ano. acho que Um ano. não. Pagar Só dá multa, multa. Não. Vai Só preso. multa, Vai acho que preso. não. Vai preso um ano. Isso, mano. Vai Não, preso um já ano. foi de 15 anos pra um ano? Não, acho que é um ano. 15 anos é outra coisa. É um ano. Eu acho que não vai não. Acho que paga uma multa. Não, passado. não, pesquisa. Ó, vou falar o que o cara me falou. Pesquisa. Um cara me falou que tá tentando ver uns Sabe, terrenos. sabe por que não? Porque Você tem que pagar uma multa e você mesmo tem que demolir pros caras, É. pro governo. Você tem que ir Não, lá, acho que- pagar a máquina. se eu já ouvi história que a pessoa foi presa. Acho que não. Sim, eu já Mas ouvi. depende, se Bom. for reincidente, se for... É, Não de sei, repente. mas eu creio que a pessoa foi presa. Caramba. É B.O. É loucura, às vezes. É louco. Pra Ou você seja, a ver, gente, né? se for ver, vamos se dizer assim, aí o povo pode falar tipo, pô, mas então aí vocês também não tá livre? Não. Entre não, comilhas, ninguém não. é livre em lugar nenhum do mundo. Não. Nem nos Estados Unidos, que é Entre- mais liberal, não Entre, tem, co- tem entre, lei, entre ninguém é comilhas, livre. não, entre Não existe parentes, liberdade né? total. Não. Tudo tem um Ou seja, a limite. gente é, vamos Meu dizer direito assim, né? A gente termina quando o seu começa. começa. Claro, tem Ninguém é essa, livre, tem essa posso fazer o questão. que eu quero. Aqui a gente tem um pouco 2 de horas liberdade, juntos. né? Mas É, gente, eu acho que... vamos ficar por aqui Assunto nós hoje. tem, pra falar mais. Então vamos ficar por aqui hoje. Fica, né, um convite pro Convite. Rubens. Eu Volta. volto, se vocês deixarem. Volta, vai Precisa ser um de prazer. quanto pra fazer parte da sociedade? Não. Vai Pá! ser um prazer, né? Só, Receber, só receber assistir aí. o canal. Não, aí. já tá bom. Ajuda nós aí, Tamo vai ser um junto. prazer. Foi uma honra receber Foi um você. prazer, gente. É Top. bom, Tá rapaziada, acompanhando. porque vocês veem, né, uma pessoa que tá aqui 10 meses, né, que a gente falando de nós, né, a gente tá aqui 6 anos. Ou seja, o povo vai falar, Eu não, mas agora imaginei tá que o cara ia diferente. achar, o Rubens ia achar a gente. Foi, mas foi top. Aqui, ó. Mas aí, ó, tá aí o Rubens Capeloto. Pessoal, vamos deixar aí debaixo aí o e-mail dele, né, Capeloto Meu arroba. Capeloto, _, motivacional. A gente vai ver. Capiroto, mano. Você falou agora também. Não falei não. Tem que calma aí. É Capeloto com 2 T de tatu. Não vai deixar a descrição. Capeloto. A gente vai Deixa lá embaixo. A gente vai deixar, mas Capiroto foi forte. Tá bom? mano. Os caras Agradeço querem- aí a oportunidade. Parabéns pelo Valeu, canal. Tá valeu. top, viu? Tô acompanhando. E vamos tentar aí, né, se arreglar, né, mudar aí pra um sítiozinho maior, né, vamos... Pessoal, a gente tá Pouco a pouco. começando. Pouco a pouco. Né, um investimentozinho aí para ir pra onde a gente quer e pouco a pouco. a gente vai... Porque, ó, por isso que eu falo, a gente tá começando, às vezes, só deixar o like, ninguém tá pedindo dinheiro, ninguém tá pedindo nada. jamais. Só Deixa dá o seu like aí, galera. Deixa e o outra, like. deixa- Segue. Pô, Deixa o like se gostar do nada, conteúdo. pô. Os caras tá trabalhando bem. Se, tá top, o se canal tá top. gostar, compartilha com o que você acha que tem necessidade de entender. Isso, e o like... Se não né? Se gostar, alguém tiver curiosidade, se não aí, gostar o do canal, existe outros por aí. Sim, mas E vai a voltar, gente porque segue. nós é livre. Os É. outros canais é sempre ali a mesma coisa. Nós não. Nós, Isso aí. nós falou hoje aqui de igreja, nós Tudo, falou de tudo. imigração, nós falou de política. Agora nós acabamos de falar de terreno, de terreno, casa. como é que Meu, é? entende? O negócio aqui é diversificado. verdade. Ou seja, essa é a diversão. É isso aí. A gente Fechou, chama aqui pra vamos isso. fechar por aqui. Aquele abraço. Tamo junto, pode livre na área, galera. É isso. Tchau. É nóis, Abraço. Tchau.